Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Corujão Autopeças, sempre com grandes promoções de baterias Moura e Zeta. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar.
Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Oi, boa tarde para você. Agora 3 da tarde, mais 6 minutos. 3:06. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, 4 da tarde, em campo. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, tem Ponte Preta e CRB e Ponte. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, torcedor, para BetChamps, vem jogar na BetChamps. Bom, aqui nos estúdios, né? O Wendel Coral, o Thiago Barbosa já fizeram suas apostas na BetChamps. Claro, né? O Wendel Coral sempre com aquela motivação de sempre, já colocou que a Ponte vai ganhar de 5-0. É isso. O Thiago Barbosa, como sempre, né? Vai perder todo o dinheiro que apostou lá. Fazer o quê? Quem avisa, amigo, BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Se você ainda não fez o seu login na BetChamps, você pode fazer o login e usar a palavra Futebol Interior. Você tem R$20 para começar a fazer a sua aposta, tá? E detalhe, você pode apostar também no segundo tempo. Se você quer esperar um pouquinho, aguarda. Aí quando começar o segundo tempo, você aposta, tá bom? Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Tá precisando de bateria para o seu carro? Corujão Autopeças, baterias Moura por apenas R$399 em 10 vezes de R$39,90. Bateria Zeta é a segunda linha da Moura, quer dizer, bateria de qualidade, né? R$259 em 10 vezes de R$25,90 no Corujão Autopeças. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Ponte Pretano Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, e também no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Chegamos aqui nos estúdios Futebol Interior por volta das 12h15, né? Porque uns e outros aí esqueceram a chave. Então chegamos por volta de 12h15, aí já tomamos 1 litrão de Poti. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, acesse pronealimentos.com.br. 3 da tarde, 9 minutos a partir de agora. Eu escalo as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva aqui na tela e nos canais Futebol Interior. Bora lá, o primeiro destaque é da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Tira a trilha, coloca o hino da Ponte, porque ele vem aí. Ele está chegando para trazer o destaque da Macaca. Quem é ele, produção? Wendel Coral. Ele não é cobra, mas é Coral. O destaque da Macaca, que hino bonito. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço. Boa tarde, Coral. Liga o microfone. É, o seu tá ligado. Agora, o da produção, vai, produção. Ei, produção. Isso, produção. Agora sim, vai. Agora tá legal, né? Isso. Então, um outro abraço pra você, Carlos Corsato. Muito boa tarde aos ouvintes que nos acompanham aqui no Futebol Interior. Antes de falar da Ponte, só uma correção. Você falou que eu coloquei 5-0 pra Ponte. Eu coloquei 6, que eu tô acreditando que o Luca vai fazer pelo menos 3 gols na tarde de hoje. Então, eu não coloquei 5, coloquei 6-0 pra Ponte contra o CRB. A Macaca que chega aí dentro da zona de rebaixamento para o jogo contra o CRB na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. A Ponte que na estreia empatou com o Grêmio no majestoso 0-0. Na última rodada perdeu fora de casa para o Operário 2-0. São 10 jogos sem vitória para a Ponte Preta, 7 derrotas e 3 empates sob o comando do técnico ali dos Anjos em 6 partidas, 3 derrotas, 3 empates. O último triunfo da Ponte no dia 9 de fevereiro, quando venceu na quinta rodada a equipe da Ferroviária fora de casa pelo placar
placar de 2-1. Em relação ao time, algumas mudanças. O técnico Hélio dos Anjos, Norberto, está de volta na lateral direita, já recuperado de lesão muscular. Fabrício é desfalque garantido para o técnico Hélio dos Anjos, segundo a assessoria de imprensa da Ponte, por questões de saúde familiar. O Fabrício hoje não está nem no banco de reservas. Fábio Sanches há muito tempo não atua, hoje vai ser o zagueiro titular ao lado do Thiago Oliveira no sistema defensivo da Ponte. Ramon Carvalho tendo a primeira oportunidade no time titular e na frente pela primeira vez até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Hélio dos Anjos vai colocar 3 atacantes: Echaporã, Danilo Gomes e Luca no rodízio dos capitães. Hoje é a vez do camisa 10, o artilheiro da Macaca na temporada com 6 gols marcados, o Luca, carregar a braçadeira de capitão da Ponte. Corsato. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo o seu destaque, o primeiro destaque da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Bora lá, agora o destaque do CRB, Clube Regatas Brasil. Como vem o campeão alagoano para encarar a Ponte, hein, Coral? Que venceu o Asa na final do Campeonato Alagoano. O CRB do técnico Marcelo Cabo, que tem um jogo a menos até aqui na segunda divisão. Tem somente uma partida, a sua estreia, né? Que foi o jogo aí contra o Vasco da Gama. Placar de 1-1, válido pela segunda rodada. O jogo foi no Rei Pelé. CRB fez o gol com o Richard, ex-atacante da Ponte, hoje está no time titular. O Vasco empatou com o Raniel. O técnico Marcelo Cabo chega aí já embalado com o título do campeonato estadual. E para quem acredita em lei do ex, hoje vale a pena ficar de olho no time do CRB, como por exemplo o zagueiro Gum, que é muito bom na bola aérea, o Vico, camisa 10 do CRB, além do Richard no campo de ataque. São jogadores que já passaram pelo estádio Moisés Zucarelli. O Gum até que teve uma certa história, mas o Vico e o Richard não deixaram saudade alguma. Hoje são titulares no time do CRB, confronto difícil pra Ponte. É vencer ou vencer no Majestoso, Carlos. Legal, tá aí o Wendel Coral trazendo o seu primeiro destaque na jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Falando da Ponte Preta, falando do CRB, Macaca escalada, Fábio Sanches volta ao time da Macaca para este jogo contra a equipe do CRB. E o Douglas Mendes, que não estava na primeira relação de relacionados, veio pro banco de reservas para comentar esse jogo. Os canais Futebol Interior vai de carona com ele. Frank Francisco. E aí, Frank, como é que tá o amigo? Tudo bem? Grande abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Carlos, boa tarde a toda a nação ponte pretana. Carlão, se você me permitir, permito. Quero aqui externar em nome de todo o futebol interior, de todos nós aqui, um abraço ao nosso amigo Anderson Grigoleta aí, sentimentos para ele aí pelo passamento do papai dele, né? Carlão, vamos ver a macaquinha hoje, bastante novidade, vamos ver o que o Hélio vai conseguir apresentar pra gente. É um jogo importantíssimo, hoje tem que começar a arrancada no campeonato para nós, em casa, jogo de 6 pontos esse, hein, gente? A Ponte não pode pensar num resultado diferente. Mas assim, tô otimista, não tanto quanto o meu amigo e parceiro Wendel aqui. Eu aposto num 2-0 para Macaca hoje, Carlão. O Wendel Coral é sempre otimista. Bom, 3 da tarde, mais 14 minutos, 3:14. A bola vai rolar daqui a pouco. Você, torcedor, vai se ligar com toda a equipe esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Wendel Coral, ao lado do Frank Francisco, com o Thiago Barbosa na mesa de som, na equipe técnica mais técnica do rádio e da TV na internet do Brasil. Jornada esportiva no ar para Betchamps. Vem jogar na Betchamps, Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, Maria Antônia e Parque Bandeirantes. Bebidas Potil, puro sabor da vida. A Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Direção comercial do Claudiane Corsi.
Direção executiva, Elcio Paiola. Direção geral, Arthur Eugênio Matias. A gente volta daqui a pouco para trazer mais informações da ponte. Os convidados do Coral, Hélio dos Anjos, vai falar aqui nos canais Futebol Interior e você também já pode participar. WhatsApp 989-89-3526, 19 o código da operadora, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Estamos também no portal Araraquara News, também pelo Facebook. 3 da tarde, 16 minutos. Intervalinho, 3 minutos. Atenção, rede. Voltamos já. Campeonato Brasileiro é aqui nos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 3 da tarde, mais 19 minutos, 3:19. A bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Você vai conferir, tem Ponte Preta em campo contra o time do CRB. CRB e Ponte Preta. A bola vai rolar, isso, pode aumentar, produção, aumenta aí. CRB e Ponte Preta, a bola vai rolar, você vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva, aqui nos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Wendel Coral e ao lado do Frank Francisco também. Vou trazer aqui para Bet
Champs, Corujão Autopeças, Ovos Chatoche, Simozono Mega Sorte Loterias, História Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Vou trazer já o nosso Arthur Eugênio, mas eu quero pegar aqui do Wendel Coral a escalação da Ponte e depois, se possível, também o time do CRB, sem numeração, mas o time do técnico Hélio dos Anjos para este jogo contra a equipe do CRB. Vai, Coral! Macaca definida a escalada com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldi e Ramon Carvalho, e Chaporã, Luca e Danilo Gomes. Esse é o time da Macaca. E aí, Frank Francisco, pega no microfone aí rapidinho para falar. O Norberto entra na vaga do Bernardo. Coincidência ou não, depois que o Bernardo fez aquele golaço contra, né? O Norberto volta ao time. O Norberto é um jogador de confiança do técnico Hélio dos Anjos. E o Fábio Sanches retorna ao time também. Ele escala 3 atacantes e não coloca o Wendel, nem Matheus Anjos, nem no banco de reservas. Carlos, eu não tô com nenhuma saudade. Wesley, tá? onde falei, obrigado. Wesley e Matheus Anjos. E o Matheus Anjos, eu não tô com nenhuma saudade, não. Wendel tá? repórter. Nem eu. Eu vou dar e parabéns. o Wendel dentro de campo também você não vai querer ver. Mas assim, Carlão, graças a Deus, né? E na questão do Norberto, Carlos, o Hélio realmente tem uma preferência pelo Norberto, não só pela experiência, mas o Norberto tem uma bola parada muito boa, né? Então ele estando em forma, pra mim seria a sequência normal acontecer o que tá acontecendo agora. Vamos ver, né, Carlos, a meia cancha da Ponte, se ela vai fluir, né? Que na verdade nós vamos estar com 3 cabeças de áreas aqui, né? Amaral, Leonaldo e o Ramon. Por mais que o Léo saia mais, o Ramon fez até uma boa entrada no jogo passado. E vamos ver o Chaporã, Carlos, você tá apostando nele, né? Vamos ver hoje, quem sabe ele dá uma resposta bacana pra gente aí. Carlos, gostei. É isso aí, é por aí. Muito obrigado aqui, ó. Todo mundo falando a mesma coisa. Arthur Eugênio, o som do repórter está inaudível, muito baixo. André Luiz, o repórter não aparece. A gente tá arrumando aqui, viu, gente? Calma, vou chegar lá. Obrigado a todo mundo aí pela audiência, tá bom? Valeu, eu agradeço. Deixa eu mandar um abraço aqui pro André Luiz, o nosso repórter feliz, que vai dividir aqui as reportagens da Ponte Preta junto com o Wendel Coral. E o Frank Francisco já falou aqui no começo da jornada, né? E a gente quer abraçar aqui aquele abraço carinhoso e fraterno pro nosso companheiro Anderson Grigoleto. Infelizmente, ontem, a passagem do seu pai, seu Alceu Grigoleto, um ponte pretano, inclusive estive há pouco lá no velório, e a bandeira da Ponte Preta da nossa querida Macaca, lá no caixão do seu Alceu que era um ponte pretano fanático, tão ponte pretano que era, que fez o filho virar ponte pretano, e era nosso ouvinte aqui, ouvia os nossos programas, a Hora da Macaca, as nossas jornadas, e é aquilo, né? Eu aprendi, e a gente sempre aprende na dor, não tem jeito, né? E uma das maiores orações que Deus nos ensinou, né? Que é o Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. E a vontade de Deus foi realmente feita. O seu Alceu vai ao lado do Pai e o Grigo fica para levar aí os ensinamentos. O Grigo, que é, cara, uma das pessoas mais educadas que eu conheci na minha vida. O Grigo, até para ficar bravo, ele é educado. Ele pede por favor. Grande Anderson Grigoleto, mais pessoas assim, né? E quando eu vejo uma pessoa desta maneira, né, eu tenho certeza que é a criação, né? Isso é ensinamento do pai, é ensinamento da mãe, porque não há a possibilidade de alguém ser educado, né? De alguém ser gente boa demais, né? Com as pessoas, se não tiver dentro de casa o exemplo paterno e materno, né? Então, a gente sabe que isso veio muito do seu Alceu. Que Deus o tenha lá em bom lugar. Um abraço pro Grigo. Grigo, sinta-se mais uma vez abraçado por toda a equipe aqui dos canais Futebol Interior. Força, meu amigo. Bom, 3 da tarde, mais 24 minutos. Agora vamos colocar mais com aquele som audível, né? Porque senão nossa casa vai cair. Arthur Eugênio Matias vai trazer curiosidades de Ponte Preta e CRB. Vai falar de um jogador que tem um nome meio estranho, mas foi muito craque. Jogou muita bola. É você, Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio.
Amigos do futebol interior, vamos recordar a história de Ponte Preta e CRB, passando em revista, contando a história para você que gosta do passado, que gosta de homenagear craques que marcaram época em outras passagens. Vamos voltar no tempo, década de 1970, há 43 anos atrás, 7 de maio de 1978, o primeiro jogo entre Ponte Preta e CRB, e um bom resultado para o time alagoano. A partida terminou empatada 2-2. Bom resultado, pois o jogo foi jogado no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, e Campinas com 350, 400 mil habitantes, um ótimo público neste domingo, 8.406 o público pagante. O árbitro foi o gaúcho Luiz Guaranha. A Ponte Preta abriu 2-0 aos 31 minutos de cá, aos 34 minutos, Dadá peito de aço, Dario. O CRB descontou ainda no primeiro tempo, Roberval aos 39 do primeiro tempo, e no segundo tempo, Silva empatou aos 5 minutos da etapa complementar. Isso mesmo, este Roberval que jogava no time do CRB é o Roberval Davino, um dos melhores treinadores que o Brasil já teve, muito sucesso, principalmente no interior paulista, nas 3 últimas décadas. A Ponte Preta, do técnico Milton dos Santos, Rafael no gol, Jair Pisserni, Juninho, Nenê e Odilei. O meio-campo fantástico, o meio-campo histórico e lendário da Ponte Preta. Vanderlei, Marco Aurélio e de cá. Na frente, Afrânio, Dario e Tuta. 2 alterações na Ponte Preta: Barrinha no lugar de Afrânio e Elinho no lugar de Dario Maravilha. O CRB veio a Campinas tendo como treinador Gilberto de Carvalho. Olha o CRB em 1978. César o goleiro, o mesmo César que depois do CRB jogou no Corinthians, foi titular do Corinthians. Também esteve no Juventus até retornar ao futebol do Nordeste. César, Carlos Alberto, Ivan, Sid Clay e Flávio. O Sid Clay também é conhecido, teve uma boa passagem pelo Náutico. Deco, Roberval Davino, depois Ézio e Jairo Mendonça. Isso mesmo, Jairo Mendonça, irmão de Jorge Mendonça, infelizmente já falecido. No ataque, Mundinho, Silva e Dirceu. Este o time do CRB em 1978. Veja a escalação do CRB e lembre de Roberval Davino, virou treinador de sucesso. No time da Ponte Preta, alguns também viraram treinador de sucesso, como Marco Aurélio, como Vanderlei Paiva e Juninho, que chegou a ter um bom momento como treinador, trabalhando até mesmo no Corinthians. O Tuta chegou a ser treinador da Ponte Preta e o Afrânio Ryu também, sucesso como treinador no interior de São Paulo, até o seu precoce falecimento em um acidente de carro em Ribeirão Preto. Rafael também tentou ser treinador de futebol, dirigiu algumas equipes do interior paulista e paranaense. Bastante desses jogadores com sucesso como treinador. Rafael, Jair Pisserni, Nenê também foi treinador de futebol, Vanderlei, Marco Aurélio, Afrânio, Tuta dirigiu a Ponte Preta, Dario também foi treinador da Ponte Preta e de outras equipes. E o grande sucesso no time alagoano do Roberval Davino, que só em São Paulo dirigiu uns 25, 30 clubes, todos com sucesso. Aqui no Futebol Interior, eu recordei para você a história do primeiro confronto entre Ponte Preta e CRB, disputado no dia 7 de maio de 1978. Ponte Preta 2, CRB 2. Dados que eu peguei aqui no CD-ROM histórico da revista Placar. Banco de dados da revista Placar. Aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio.
3 da tarde, 29 minutos, 3h29. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Jogo marcado para as 4 da tarde. Tem Ponte Preta e CRB. Já, no Majestoso. O Hélio dos Anjos falou em coletiva, não é, Wendel Coral? Exatamente. O técnico da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, concedeu entrevista coletiva ontem à tarde. E agora começa falando aqui no microfone do Futebol Interior. Wendel Coral. Hélio, você pretende manter o Wesley e o Matheus Anjos na equipe para o jogo deste sábado? Olha, nós usamos muito bem a semana para fazer essas observações. Algumas observações para você criar mais convicção, não é isso? E outras para você também dar a oportunidade e ter a oportunidade de fazer alguma variação que pode acontecer no decorrer do jogo. Nós teremos mudanças na equipe, mas coisas bem tranquilas, que você não pode ser radical para você não acarretar mais problemas no conjunto dessa equipe. Mas teremos sim pequenas mudanças. Alguns atletas que chegaram recentemente, como o Alisson, Dodô, Douglas Santos e Matheus Alessandro, podem aparecer entre os relacionados? Pode, porque pelo menos 2 deles chegaram num nível muito bom físico, né? Todos os exames e testes foram feitos nessa semana de preparação. Participaram dos trabalhos táticos, quer dizer, tem alguns jogadores sim que vão ser novidades nessa relação para o jogo contra o CRB. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Hélio, os atletas João Pedro, Thales, Luiz Fernando e Matheus Matias estão nos seus planos para a sequência da temporada? Olha, eu vou ser muito sincero, nós temos alguns jogadores na frente desses, em termos daquilo que eu tenho observado. Conheço bem os jogadores, né? Mesmo um ou outro treinando até menos tempo comigo, né? Mas nós temos, fora esses jogadores, outras opções que estão ligadas mais diretamente ao meu planejamento de jogo, de trabalho para a Ponte Preta nesse momento. Tá, esse o técnico Hélio dos Anjos prometeu mudanças, temos mudanças hoje no time e falou aí de alguns atletas que você perguntou, né, Corsato? Tem outros jogadores à frente. Mais jogadores que a Ponte Preta fica pagando o salário e os caras não serão aproveitados. O Guilherme Santos, lateral esquerdo, esse não tem chance mesmo com o Hélio dos Anjos. Só há uma possibilidade do Guilherme Santos voltar a jogar na Ponte Preta. Se o Hélio dos Anjos não for técnico mais da Ponte. Aí há essa possibilidade. Luiz Fernando, né, que, lembre-se, foi contratado como solução para o ataque na vaga do Moisés para o Campeonato Paulista, também que tem outros jogadores à frente. A Ponte contratou um monte de atacante, né? A Ponte contratou 17 jogadores nesta janela e dos 17, 9 atacantes. São 9 atacantes. Isso mesmo, só no banco e à disposição hoje, né? 7 atacantes foram relacionados para a partida, 3 no time titular e temos 4 aí no banco de reservas. O destaque para o retorno do Pedro Júnior, que estava entregue aí no departamento médico da Macaco. Que é centroavante. E aí tem o João Pedro, que o pessoal fica pedindo, o Frank, por exemplo. Ah, eu queria ver o João Pedro. Esquece. João Pedro não tá nem treinando com o time reserva. Esquece. Nem o Pedro João ele vai ver, né? Não, e o Thales também não. São jogadores que a Ponte vai pagar o salário aí e eles, por enquanto, não serão utilizados pelo técnico Hélio dos Anjos. E aí, ô Francisco, rapidinho, porque tem mais entrevistados aqui do Coral. O Hélio, ele tem uma vantagem, ele não foge das perguntas, né? A gente pergunta e ele responde. Mas, por exemplo, Thales e João Pedro, esqueça-me, como disse aquela música da dupla Guilherme e Santiago. Carlos, a única questão que eu sinto falta na Ponte Preta, e isso não é de hoje, é algumas coisas serem explicadas. O Guilherme não vai me fazer falta nenhuma, não vou ter nenhuma saudade dele não precisa jogar na Ponte não, tá? Mas a questão do João Pedro, e não é porque eu estou defendendo o jogador, eu vou por produção. Todas as vezes que entrou nos deixou muito boa impressão. Ou eu estou mentindo, torcedor? E agora o cara não faz parte nem do projeto para jogar, tem gente na frente. Mas o treinador é o Hélio, então esperamos que ele tenha alguém com a capacidade melhor para pôr em campo. É só isso que eu penso, Carlão. Beleza, tá aí o Frank Francisco. Vamos lá, Wendel, você tem mais convidados aí pra gente, né? Falando de outra contratação da Ponte Preta, o Alisson, né, volante, que joga também de meio campo, veio do Atlético de Minas Gerais, sob o comando do técnico Roger, né?
que agora está na Inter de Limeira, mas que conhece muito bem a Ponte Preta. O Alisson falou com a imprensa e agora ele diz aqui no microfone do FI. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. O Alisson, seja bem-vindo. Você veio do Atlético, cujo treinador era o Roger, que conhece bastante a Ponte Preta. Você chegou a conversar com ele depois que acertou com a Ponte? Quais dicas ele te passou? Então, eu e o Roger temos uma amizade, ele me ajudou muito lá no Atlético. Me falou das características que agradam aqui na Ponte, né? Que é o cara do coração, o cara que se entrega mesmo. E essa torcida pode ter certeza que não vai faltar. Eu sou um cara que, onde vou, procuro dar meu melhor, com muita vontade, muita raça. Porque pode ter certeza que não vai faltar isso nunca de mim. E o Wendel Coral? O Alisson, você chega para um setor que tem sido bastante criticado, tanto pela torcida quanto pela imprensa. Esse fato faz com que aumente a pressão para cima de você? De que maneira você analisa essa questão? Eu bem tranquilo. O jogador que é contratado pela Ponte, ele sabe que é uma camisa pesada, uma camisa que onde chega tem que mostrar sua qualidade, vontade principalmente, que não pode faltar, tem que honrar com o seu nome, com a sua profissão. Então acho que vou sempre dar o meu melhor para poder agradar principalmente a torcida e a mim também, né, que tenho que sempre estar no dia a dia dando o meu melhor. Tá aí o Alisson, trabalhando no dia a dia para dar o melhor hoje, é uma das opções do Hélio dos Anjos do banco de reservas, Corsato. Vamos a entender, né, que esses jogadores eles possam entregar mais aí pro time da Ponte Preta. Essa é a expectativa. 3 da tarde, mais 36 minutos. O Wendel tem mais um convidado. Daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui o convidado do Wendel Coral. Wendel, quero que você mais uma vez repita o time da Ponte, escalado, definido para jogar daqui a pouquinho contra o CRB. Lembrando que as equipes já estão fazendo trabalho de aquecimento no gramado do Majestoso. Macaca escalada com Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, Leonaldo, Ramon e Chaporã, Luca e Danilo Gomes. Esse vai ser o jogo de número 16 entre Ponte Preta e o time do CRB. A Ponte tem uma ampla vantagem, né, contra o time do CRB. São 7 vitórias da Ponte, com 5 derrotas e 3 empates. No Majestoso, já foram 8 partidas. A Ponte venceu 6, empatou 1 e perdeu apenas 1. A Ponte Preta não perde para o CRB há 3 jogos. São 3 partidas que a Ponte Preta não perde para o CRB. Mas eu falei isso aqui na transmissão passada, né? Que a Ponte não perdia há 2 jogos para o Operário. E o que deu? Perdemos. Então tá bom. Então, mas é informação, né? Sim. É informação. 3 da tarde, mais 37 minutos. Por enquanto, então, são 15 jogos com 7 vitórias da Ponte, 5 derrotas e 3 empates. A Ponte marcou 19 gols e sofreu 16 no confronto. Tem um saldo positivo de 3 gols. Macaca escalada pronta e definida. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, vou dar uma passadinha aqui nas redes sociais, ainda tem mais um convidado do Wendel Coral e depois as escalações oficiais, a ficha técnica de Ponte Preta e CRB aqui nos canais Futebol Interior. Estamos no ar para Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. 3 da tarde, 41 minutos. Ah, sou eu, é fato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Daqui a pouco, 4 da tarde, a bola vai rolar aqui nos canais Futebol Interior. Tem Ponte e CRB, terceira rodada para Ponte do Campeonato Brasileiro. É a terceira rodada, né? Só lembrando que o CRB vai fazer o seu segundo jogo, no jogo de estreia. Na primeira rodada, o CRB não entrou em campo porque estava, né, decidindo o campeonato alagoano. 3 da tarde, 41 minutos. Wendel Coral, você tem mais um convidado, né? Mais um jogador que deu entrevista coletiva durante a semana, não é mesmo? O atacante Matheus Alessandro, revelado nas categorias de base do Fluminense, estava aí no Boa Vista jogando o Campeonato Carioca, conversou com a imprensa, foi finalmente apresentado, ele fala agora no microfone do Futebol Interior. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Matheus, quais os fatores que determinaram até agora o baixo número de gols na sua carreira como profissional? Então, eu sempre atuava muito como ponta, né? Mas eu sempre gosto de jogar como meio campo. E eu também nunca tive aquela ânsia de fazer o gol, eu sempre gostava de dar pro companheiro que estiver mais bem posicionado. E eu acho que é por isso, mas agora com mais fome de gol, querendo fazer mais gols e dar mais assistência, eu acho que tudo com o trabalho no dia a dia isso vai melhorando. Wendel Coral. Matheus, seja bem-vindo à Ponte Preta. Quais as suas principais características e de que maneira você prefere atuar? Então, eu estou aqui à disposição do treinador, assim, onde que ele quiser me botar eu vou dar uma melhor, mas prefiro jogar pelo meio, às vezes também prefiro jogar pela ponta. E minhas principais características são o drible, o passe e ajudar também meus companheiros lá atrás. Isso, para mim, é o mais que eu consigo mais fazer de melhor. Aí, não sou um atacante com muita ânsia de fazer gols. E é igual o que a gente falava aqui em off, né, Corsato? Você tá de sacanagem. Tem algumas situações que acontecem, a gente não consegue decifrar, né? Mas enfim, são 110 jogos, um gol marcado. E o Frank Francisco falou que se o Matheus Alessandro fizer um gol com a camisa da Ponte, ele vai tirar a camisa da macaca aqui durante a transmissão esportiva. Não sei se ele vai fazer isso. Não, diz o Frank. Não tô sabendo. É pro Frank falar isso, eu acho que o Frank acha que ele não vai fazer nenhum gol, né? Mas o Matheus Alessandro nem no banco de reservas está hoje, né? Não tá relacionado. Não tá relacionado nem no banco de reservas. Agora... E ele deve ser relacionado no total aí de 3 partidas no máximo. Então, né? Mas, por exemplo, a Ponte Preta não anunciou vários dos jogadores que estão no time, né? A pergunta é, pra que anunciar o Matheus Alessandro? Pra quê? Né? O Frank, né, a gente estava conversando aqui, né, Frank, fora do ar, são 3h44. Estávamos conversando, é uma aposta. Sei lá, ô Frank, esse negócio de aposta, jogador de 26 anos, eu tenho... A aposta pra mim, o Chaporã é uma aposta. O Nicolas é uma aposta. Esses são apostas, são jogadores jovens, né? Agora, jogador com 26 anos ser aposta? Não sei, viu, Frank? Carlos, o futebol tem suas surpresas, né?
Se bem que eu há muito tempo não vejo dessas, né? Ou pra corrigir, tenho sim, uma bem viva na minha memória. O nosso Moisés. Não, diferente, eu até falei isso. Nosso Moisés. Não, Moisés... Mas ele veio do Amador, Carlão. Não, sim, mas veio do Amador, mas se você pegar lá, surpresa. se você pegar nos sites de gol, Os em números todos eram os times que o Moisés jogou, ele fazia favoráveis. gol. Não, deixa eu ajudar o Matheus. Não tem como ajudar. Ó, em todos os times que o Moisés jogou, né, o Moisés chegou a jogar na 2ª divisão de Santa Catarina, jogou no futebol amador de Santa Catarina, mas em todos os times que o Moisés jogou, ele metia gol, cara. Então, quer dizer, ele fazia gol. Gol o Moisés fazia. A gente sabe que o Moisés sabe fazer gol, né? Agora a pergunta é, pra que contratar o Matheus Alessandro? Nós temos exemplo aqui, Frank. Tivemos exemplo aqui na Ponte Preta. Niltinho, né? Não fazia gol. O Richard, com todo o respeito, fez um gol agora lá no CRB. Mas quando foi contratado, o atacante que não faz gol. Eu falei aqui, o Alisson, aquele zagueiro que fez gol em derby, tinha mais gol que o Richard e o Niltinho juntos, cara. Zagueiro. Inacreditável. Mas vamos torcer, Carlos. Quem sabe dá certo. Há coisas que a gente olha e diz que vai dar errado e no final dá certo. De estilo de jogador ele tem, né? Precisa ver a hora que a bola rolar, você vai confirmar. Meu falecido pai, Carlos, me falava de um jogador que passou na Ponte Preta, os mais antigos vão conhecer. O nome dele era Passarinho. Diz que antes do jogo começar, era um espetáculo à parte, ele com a bola. Só que a hora que começava o jogo, Passarinho sumia. Pois é. É isso aí. Essa do Matheus Alessandro, assim, não é só a crítica pela crítica, entendeu? Porque a crítica pela crítica, ela fica subjetiva, né? E você só tá criticando. Mas, cara, pra quê? Tem tanto jogador aí que não foi anunciado. Por exemplo, o Matheus Matias, por exemplo. Pega o currículo do Matheus Matias. O Matheus Matias fez muitos gols com 18 anos jogando em time profissional. E jogou no ABC, que joga campeonato até mais difícil do que o próprio Boa Vista. Jogou no ABC e fez gol. E o Hélio dos Anjos tá fazendo teste com o Matheus Matias. Esse sim é uma aposta. Jogador que fez gol em outros times, tava no Corinthians. Ah, Corsá, tava no Corinthians. Mas peraí, né, velho? Tava no Corinthians. Né? E a Ponte também não anunciou. Então, pra que anunciar? Eu fiz uma postagem no meu Twitter. A torcida adversária tava printando e colocando em grupo. Olha o jogador que a Ponte contratou. 110 jogos, 1 gol. Ah, você tá de brincadeira, né? Pra atacante... não tem o que falar, né? Pô, eu tentei, hein? É como o Frank, trabalha como taxista, né? Mas não gosta de dirigir. Então, pô, você tá na profissão errada, velho. Infelizmente. 3 da tarde, não é o caso do Frank, tá? Pelo contrário, o Frank ama o volante. 3 da tarde, mais 47 minutos, 3h47. Ô, Wendel Coral, aquela pergunta que todo âncora faz pro reportão. Faça. Né? Aqui já te fizeram essa pergunta, fora daqui também já fizeram essa pergunta. A Ponte Preta está escalada, pronta e definida? Pronta, definida pelo técnico Hélio dos Anjos. E o Clube Regatas Brasil? Da mesma forma, o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo. É isso, equipes escaladas, prontas e definidas em 30 segundos. A ficha técnica do jogo para Prone Alimentos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta já pronta, definida, escalada pelo técnico Hélio dos Anjos para enfrentar o CRB daqui a pouquinho no estádio Moisés Zucarelli. Hoje manda a campo o goleiro número 12, Kaique França. Na lateral direita, número 2, Norberto. A dupla de zaga, 3 para Thiago Oliveira, 27, voltando a atuar depois de março, depois de quase 2 meses sem entrar em campo, o zagueiro Fábio Sanches. Na lateral esquerda, número 15, Arthur. No meio de campo, 19, Felipe Amaral. 5, Leonaldi, 40, Ramon. No ataque, 29, Chaporã. 9, Danilo Gomes. E o 10, o capitão da equipe da Ponte, é o Luca. Repeteco da macaca do técnico Hélio dos Anjos. Kaique França, 12, Norberto, 2, Thiago Oliveira, 3, Fábio Sanches, 27, Arthur, 15.
Felipe Amaral 19, Leonaldi número 5, Ramon 40, Echaporã 29, Danilo Gomes número 9, Luca é o camisa 10. No banco à disposição do treinador tem o Luan Ribeiro, Pedro Júnior, Bernardo, Nicolas, Fecim, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, o Alisson, Jean Carlos, Douglas Santos, Wesley Fraga e também o Douglas Mendes. Macaca 18ª colocada, tem 1 ponto em 2 partidas, um empate e uma derrota. Volta a campo na próxima quarta-feira, dia 27 de abril, no Jogo das Faixas, para encarar o Vasco da Gama, às 9h30 da noite, em São Januário. E do outro lado, CRB do técnico Marcelo Cabo, que na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro empatou pelo placar de 1-1 com o Vasco da Gama. O clube alagoano está escalado com Diogo Silva no gol número 12. Na lateral direita, número 2, Raul Prata. A dupla de zaga, o experiente número 3, Gum. 4, Iago Mendonça. Meia dúzia na lateral esquerda, Guilherme Romão. No meio de campo, número 5, Martin. 8, Wallace. 10, Vico. No ataque, 11, Richard. 7 é Fabinho. 9, a esperança de gols é Anselmo Ramon. Repeteco do CRB do técnico Marcelo Cabo. Diogo Silva, 12, Raul Prata, 2, Gum, 13, Iago Mendonça, número 4, Guilherme Romão, meia dúzia. Martin, 5, Wallace, 8, Vico, 10, Richard, 11, Fabinho, 7. Anselmo Ramon é o número 9. No banco à disposição do treinador tem o Vitor Caetano, Brian, Diego Ivo, Wellington Carvalho, Reginaldo, Jalisson Gabriel, Rafael Longini, Wesley, Gabriel Conceição, David e também o Gustavo. Legal, time do CRB, 16º colocado. Um jogo, um empate. O time do técnico Marcelo Cabo. Próximo jogo do CRB, quarta-feira também, hein, dia 27 de abril. Um pouco mais cedo. Às 19 horas, vai jogar contra o Náutico de Recife. Arbitragem do confronto entre Ponte Preta e CRB no estádio Moisés Zucarelli terá o comando do senhor Ramon Abate Abel, o auxiliar número 1, Henrique Neu Ribeiro, o auxiliar número 2 é Elton Nunes, o trio é de Santa Catarina, o quarto árbitro de São Paulo é Tiago Lourenço de Matos e no VAR, o árbitro de vídeo, o também catarinense, Éber Roberto Lopes. É isso, equipes escaladas, prontas e definidas, a bola vai rolar já já, um sol para cada um em Campinas. Amanheceu o dia hoje meio nublado o tempo, né? Mas agora tudo certo, né? Um sol para cada um. Emerson, CCF, tá dizendo que ele passou uma informação aqui que o Operário tem 6 mil sócios ativos e uma média de público de 2.500. Essa é a média aqui no estádio Moisés Lucarelli também. O problema, Emerson, é que o Operário, né, mais ganha do que perde, né? A Ponte Preta nos últimos 2 anos mais perde do que ganha. Então a torcida da Ponte também. Ontem até participei de uma live com o pessoal lá do Macacast e o pessoal criticando a torcida da Ponte. Gente, é duro, velho. Você ter que ir no estádio pra ver o time só tomar pau, cara. Ah, mas é nessa hora que o torcedor precisa ajudar. Ah, pera aí também, né? Me ajuda a te ajudar, né? Oh, não tá fácil. O ingresso barato por barato, R$40, R$20, meia entrada. O estado da Ponte Preta não tem, não tem onde você parar o carro. Aí você tem que ficar dando dinheiro pra flanelinha, o que eu acho um absurdo, né? Ninguém resolveu esse problema até agora, né? E não sei se alguém vai conseguir resolver esse problema também, né? De flanelinha, né? Os caras, eles cobram por uma coisa que é minha, que é do Wendel. Uma coisa que é de todo mundo. Eles cobram por uma coisa. Isso, boa, Thiago, boa. Você é simplesmente sensacional. Dá pra fechar até um pouco mais, se você quiser essa imagem. Eles cobram pra você colocar o carro num lugar que é seu. E não cobram barato não, viu? Não cobram barato não. Combustível, andar de carro hoje virou artigo de luxo, cara. Caro pra cacete andar de carro, né? Então, quer dizer, se você vai no campo, não é só isso, você tem que tomar uma água, né? Você não vai só no campo lá para pagar o ingresso, então você vai levar mais alguém, você tem que pagar o ingresso também. E aí, velho, você vê o time só tomar pau, né? Vamos também, né, parar de judiar do torcedor, né? Parar de judiar do torcedor. A Paula Ribeiro tá com a gente. Paula, beijão pra você, querida. Majestoso vazio, que vergonha, tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Wilson Correia, Lula dos Santos, vamos lá pro Majestoso sofrer mais um pouquinho. A Ponte infelizmente não está conseguindo levar seus torcedores para campo, precisa para ontem recuperar essa credibilidade, tá dizendo aqui o Rodrigo Burguineira. Tem que ganhar,
só recupera a credibilidade ganhando. Veja a Portuguesa. Portuguesa ano passado, média de público da Portuguesa no Campeonato Paulista da Série A2, 1.500, 1.600, 2.000 torcedores. Vê esse ano. O time subiu os 2 últimos jogos, 12.000 torcedores no Canindé. Torcida tem, só que tem que, né, fazer um afago pra torcida. Aqui, ninguém tá querendo que a Ponte Preta jogue igual o Manchester City. Eu sei que vai ser impossível, né? Vai ser, mas também não precisa jogar igual o Ibis, pô. Se jogar com o Ibis, perde, né? E o Ibis usa, né, a derrota pra você. O Ibis, torcedor do Ibis, quando o Ibis sobe lá pra primeira divisão de Pernambuco, os caras ficam tristes, né? Porque usa como o pior time do mundo, né? E aqui não, pô. Eu não torço pro pior time do mundo, eu não torço pro Ibis, né? Então não precisa jogar igual o Manchester City, né? Mas também não precisa jogar igual o Ibis. Corsato. Oi. Não, só um detalhe sobre o Fábio Santos, né? A gente tava falando que fazia muito tempo que ele não entra em ação. Eu falei março, mas já em março ele estava figurando somente no banco de reservas. Sim. O último jogo do Fábio Sanches foi contra o São Paulo, na 6ª rodada, no dia 13 de fevereiro. Nessa partida ele entrou no lugar do Léo Santos, ou seja, estava no banco de reservas. O último jogo que ele foi titular foi contra o São Bernardo, na 4ª rodada do Campeonato Paulista. No dia 5 de fevereiro foi 2-0 para a equipe do ABC Paulista. Na ocasião, Fabrício e Fábio Sanches formaram a dupla de zaga da Ponte. Desde então, Fábio Sanches tem marcado presença no banco de reservas. O Fábio Sanches, a gente espera que ele esteja bem fisicamente, mas principalmente bem psicologicamente. Mentalmente, né? exatamente. Mentalmente. Muita força aí pro nosso Fábio Sanches tomar. Eu entendo que... Não é fácil, né, Corsato? Não, não é. Eu entendo que essa é a melhor zaga da Ponte Preta. Fábio Sanches e Thiago Oliveira. Eu entendo. E você, Frank Francisco? Eu também gosto, Carlos. Eu acho que foi aqui os que melhores se encontraram jogando na nossa zaga foi os dois. Apesar de ter uma grande preferência aqui para ver o DG fazer a zaga com o Thiago. Mas também estou contigo. A melhor zaga da Ponte até agora é o Thiago e o Fábio. É isso, Fábio Sanches e Thiago Oliveira, essa é a zaga da Ponte Preta. O CRB todo de vermelho. Veja ali o capitão Gum. Tarja de capitão, camisa número 3, Ponte Preta toda de branco, com a faixa preta no peito. Você participa, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá com a gente também no portal Araraquara News. Pode mandar sua mensagem que cai aqui no nosso Facebook, tá bom? Um abraço pra você no portal Araraquara News, pro meu amigo Washington, grande Washington. Ah, rapaz, abraço pra você, viu, Washington? Obrigado por estar ligado conosco também. 3 da tarde, mais 57 minutos, 3h57. Tem torcedor do CRB, sim, no estádio Moisés Lucarelli. Ah, como tem torcedora do CRB no estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar, você vai se ligar comigo, torcedor com tudo, equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Participa, manda sua mensagem, pode participar também aqui pelo nosso WhatsApp, o 98989 3526 98989 3526. Você participa, deixa a sua mensagem pra gente por aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que às 7 da noite tem Palmeiras e Corinthians, hein? Edson Carlos vai transmitir o jogo e vai emocionar o povo, como diz o nosso querido Arthur Eugênio. Edson Carlos transmite o jogo e emociona o povo nos canais Futebol Interior com a CIN, a Central Interativa News. 3 da tarde, 58 minutos, macaca toda de branco, CRB todo de vermelho. A bola vai rolar e você, torcedora, vai se ligar, vai participar conosco. Deixa eu dar uma chegadinha também aqui no YouTube do Futebol Interior para abraçar você que está com a gente. Grande abraço você que está ligado conosco aqui no YouTube Futebol Interior. Pode fazer na sua inscrição, pode participar conosco. Prazer ter você ligado com a gente também aqui nos canais Futebol Interior pelo YouTube, tá bom? Vamos lá, você vai participando, vai mandando aqui a sua mensagem pra gente. São duas opções no YouTube, tem Futebol Interior e tem também Futebol FI, Futebol Interior e Futebol FI. Para você participar, pode escolha o canal que você quiser aí, fique à vontade para participar conosco e mandar aqui a sua mensagem, tá bom? Está desativada conteúdo para crianças no YouTube. Vou pedir para a produção dar uma abertura aí no nosso chat lá no Futebol Interior, tá bom? Produção, ajuda aí, viu, produção? Tá desativada a opção de mensagens, tá? Vamos lá, abraçando então você que tá com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando aqui, mandando a sua mensagem, mandando o seu alô pra gente. Participe,
mande aqui a sua mensagem. Bom, vamos lá, 3 da tarde, mais 59 minutos, 3h59. Participe, mande aqui a sua mensagem pra gente nos canais Futebol Interior. E aí, ô Frank Francisco, qual a sua expectativa para este jogo? Ponte Preta e CRB, Frank. Carlos, expectativa de uma vitória. A Ponte precisa vencer, foram feitas mudanças e agora é só permitir que esses jogadores nos surpreendam, jogando com garra, com muita vontade, jogar pra cima e vencer o jogo. O que nós aguardamos hoje é uma bela vitória da Macaca, pra gente começar a ver o campeonato de uma maneira diferente. Certo, seu Carlos? Tá certo. Ponte vence? Opa, 2-0 pra Macaquinha. Vamos lá, vamos aguardar então. Vai participando aí, mandando a sua mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Entra lá, viu, na live do Futebol Interior e procura por vídeos, tá? Para você encontrar aqui a nossa transmissão, tá bom, gente? Futebol Interior, você participa, manda mensagem aqui no nosso canal no Futebol Interior. Vai ser muito bom ter você ligado com a gente por aqui. Participe, mande a sua mensagem nos canais Futebol Interior. Tô te esperando, vai participando, mandando a sua mensagem pra gente, 989-89-3526, você também participa, deixa a sua mensagem, Futebol Interior, deixa a sua mensagem pra gente, muito bom ter você ligado com a gente por aqui. Eu perdi a live, rapaz, aí o pessoal de Curitiba também colocou aqui outro jogo em cima do meu, isso é porque eu tinha avisado pra não colocar, né? Tá vendo, Coral, como é que são as coisas, né? É isso, né? Se não tivesse avisado, o que tinha acontecido? Teriam colocado do mesmo jeito, né? Teriam colocado lá do mesmo jeito, né? Mas vamos lá, vamos pegar a nossa live aqui, ó. Tá aqui, também não é essa, sumiu a live. Rapaz, que coisa, tá aqui, ó. Bola vai rolar no primeiro tempo para Ponte CRB. Posse de bola no primeiro tempo do time do CRB. Anselmo Ramon vai tocar na bola. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E você sabe, torcedor de futebol do Brasil, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela pra trazer todas as emoções pra você. Comecinho de jogo, comecinho de espetáculo no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta defendendo o gol do portão de entrada do estádio Majestoso, consequentemente atacando pro gol da linha do trem. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, o CRB todo de vermelho. Goleirão do CRB, o camisa número 12, o Diego Silva, tá lá com o seu uniforme verde, trabalha a bola o time do CRB, Clube Regatas Brasil, bola com Gum, toca a bola aqui na ponta, ele abre o jogo, trabalha a bola aqui para Fabinho Veiga na marcação, Arthur joga, toca essa bola aqui para lateral, mas lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança. O torcedor da Ponte deixou para chegar meio no finalzinho ali, né? Tava lá fora do estádio, né? Porque ainda tem essa bobagem de não poder vender bebida alcoólica, quer dizer, mais uma grana que o clube não pode ganhar, né? Dentro do estádio, e aí os caras ficam lá fora, né? Molhando o beiço e entra próximo do jogo. Aumentou um bocadinho o público. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Vem o time do CRB, bola aqui pro campo de ataque, Raul Prata, vai pro cruzamento, ex-jogador do Sport, fez o toque, procurava o Richard. Tava na grande área para colocar a bola na rede. Aí não, né, Richard? Me ajuda aí, pô. A bola sai, vai embora, linha de fundo. Detalhe. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Detalhe no ar. O gol que o CRB tem até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vasco 1-1. O gol do CRB foi justamente do Richard. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Trabalha a bola, bola aqui pro camisa número 9, o Danilo Gomes. Perdeu. Recuperação de bola pra Ponte, bola pro Leonardo. Olha o contragolpe gigante da Macaca. Luca tá aqui na ponta direita, o passe é pra ele. O Danilo tá na grande área, vai Luca. Vai queimada ali, bateu cruzamento por baixo. Chega a zaga do CRB, joga a bola, linha de fundo. Escanteio pra Ponte, é o primeiro no jogo aqui pela direita, Coral. O detalhe pro Felipe Amaral, bem atento no lance ali na intermediária do gramado. Rouba a bola do ataque do CRB, encontra pela direita o Luca. Na tentativa do cruzamento rasteiro, intercepta o lateral da equipe alagoana, o Guilherme Romão. É escanteio pra Macaca. Escanteio pra Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Vem pra cobrança do escanteio o time da Macaca. Ramon. Pra bola, Ramon.
vem ele, o camisa número 40 da Ponte, entra como titular hoje, cruzamento, levantamento no primeiro pau, sobe a zaga com Guilherme Romão, tira, a bola fica na ponta direita, bola pro Danilo Gomes trabalha a bola com a perna esquerda, volta a bola para Ramon é canhoto, hein? Inclusive foi elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos, trabalha a bola para Norberto, experiente Norberto, jogou num rival do CRB, foi jogador do CSA, trabalha a bola na ponta esquerda, vira o jogo pro time da Ponte, bola para Echaporã, tá lá do outro lado do campo, ponta esquerda, bola para Thiago Oliveira toca a bola para Echaporã, conseguiu dominar essa bola, tá na risca da linha da lateral, mas não deu para ele, a bola saiu. E ele nem reclamou, viu, Corsato? Nem pestanejou a marcação do árbitro ali, o 29 da Macaca, o Echaporã, tendo a primeira chance no time titular, 0-0, mas a Macaca foi quem chegou primeiro no ataque. Futebol Interior, Campeonato Brasileiro, é aqui. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalhando bola o time do CRB aqui pelo setor de ponta direita. Chega Norberto fazendo a cobertura lá pela ponta esquerda. Joga essa bola para lateral, é lateral. Próximo do Povo, perto da velha guarda, torcida da Ponte Preta. Próximo ali também da torcida da Ponte, tem uma faixa 121 anos de Macaca. 11 de agosto, 122 anos. Será que esse ano teremos a Ponte 10K? Será? Né? Era um evento que era feito pela Ponte Preta para comemorar aí o seu nível. Se tiver, você vai correr, né, Corsato? Com certeza. E 10K. Tem corrida de 6, corrida de 10. Irei realizar 10K. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O árbitro tá pegando uma falta aqui em cima do Ramon. Falta do Ramon, o Vico enfiou a mão na cara ali do jogador da equipe da Ponte Preta, o Amaral. O jogo ficou parado, bola pro time da Ponte aqui pelo setor de ponta direita. Campeonato Brasileiro é aqui no Futebol Interior. 4 minutos e 40. 4h40, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. O torcedor da Ponte vai conhecendo seus jogadores. Ramon toca a bola para Arthur, da ponta esquerda para Echaporã. Tem ali uma proteção no braço esquerdo. Ele veio com um problema ali no pulso. Tá se recuperando. Trabalha a bola na ponta. Bola pro time da Macaca. Bola para Ramon. Ramon para Fábio Sanches. Força para você, Fábio Sanches. Toca a bola para Thiago Oliveira. Thiago Oliveira para Norberto. Norberto volta essa bola aqui um pouco mais atrás. O Kaique vai ter que sair do gol com os pés na grande área. Ainda trabalha a bola com a perna esquerda. Vai dar um bico. Kaique tá todo de amarelo. Camisa número 12. E o goleiro Igor Vinhas nem no banco tá, hein? O Luan tá no banco de reservas, bola para a Ponte, para Echaporã. O Arthur tá na ponta esquerda, toca pro Arthur, na ponta esquerda, vai pro cruzamento, bateu direto pro gol, pra fora! E o Danilo Gomes se jogou, fez igual o Ender Coral, depois que se jogou na vida foi bem, quase o primeiro gol da Ponte, ia ser o gol do Danilo Gomes, quase o primeiro gol da Macaca, hein, Coral? Pra ótima chegada da Macaca, Corsato, lá pela ponta esquerda, um ótimo passe do Echaporã, o Arthur chega cruzando de primeira, por pouco o Danilo Gomes não completa pro fundo das redes, a bola passa por toda a extensão da área e vai embora. 0-0, mas aos poucos a Macaca vai gostando mais da partida, Corsato. Diria Marcelo Corsato, por pouco, muito pouco mesmo. João Batista de Paula. Corsato, abraços, boa transmissão para todos aí. O Emerson, vamos Ponte. Hoje assombra eles. Valeu, Fábio Silva, quebra tudo aí, Carlão. Ô, Fabião, que bom ter você com a gente aqui. Ao menos ele não colocou Wesley e Matheus Anjos nem no banco, para não ter vontade de colocá-los em campo, o Neuri Menezes está dizendo. Amém, Neuri. Nossa Senhora do Majestoso esteja conosco. Jean APP, bom jogo, 3-1 pra Ponte, vem Macaca, bola aqui pro campo de ataque, a zaga tira, a bola volta para Danilo Gomes, eu gosto desse jogador, vem o Danilo, trabalha a bola, Norberto, tá na marcação, vem pra cima dele aqui o Richard, nisso ele é bom, né? A bola volta aqui pelo meio, Thiago Oliveira veio no bote, perdeu, bola pro Vico, chega Fábio Sanches, dá um bico na bola, tira dali, aí vai o Gum, disputa com o Echaporã foi no corpo só do Gum, aí a bola vai sair ali pra lateral pra Ponte, o juiz poderia ter marcado até falta, se quisesse, mas não marcou. Bola pra Ponte fazer a cobrança. Lado esquerdo, lado das populares. Echaporã bateu, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bola pra Ponte, olha o Arthur, tá na ponta esquerda, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, mete a cabeça na bola.
Iago Mendonça. Linha de fundo, é mais um escanteio para a Ponte. É o segundo. Aqui pela direita de novo, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, Coral. Providencial, desvio do Iago Mendonça. Novamente lá pela ponta esquerda, outro cruzamento do Arthur. Ele tira o perigo, escanteio para Macaca. Escanteio já cobrado, curtinho. Levantamento, Danilo Gomes tocou para Norberto. Cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga tira, a bola volta de novo para Norberto. E tá pegando uma falta em cima do lateral da Ponte. O árbitro Ramon abate Abel Santa Catarina. Ele tem 32 anos, é novinho, hein? Nasceu em 1989, 18 de setembro. Ele é empresário, marcou falta, é falta pra Ponte, bico da grande área, Coral. Falta cometida pelo volante Wallace, número 8 da equipe do CRB, chegou só no corpo do lateral da Ponte. O árbitro catarinense estava bem próximo da jogada. Marca a falta, vai trazer perigo lá pra área do goleirão Diogo Silva. 2 da barreira, quem sabe agora, Corsato? Eduardo José Mussa Papa tá com a gente. Fala, Du! Aquele abraço, obrigado. 8 minutos passados, primeiro tempo de jogo 0-0. Ponte, CRB Ponte conosco, Portal Araraquara News. Norberto pra bater com a direita, Ramon pra bater com a perna esquerda. 2 homens na barreira, Vico e Richard. Ramon pra bola, bateu direto pro gol. Pra fora ela saiu. Batida direto ali do Ramon, ele que tá sendo, pelo menos desse início de jogo, o homem das bolas paradas. Agora é uma batida direto com a perna esquerda, passou por todo mundo, ninguém desviou. Quem tá com a gente, Corsato? O Eduardo José Mussapapa. Vou fazer aqui uma... Ele vai entender. Cadê setoristas? Cadê setoristas, Canais Futebol Interior? Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. 7 da noite, o Edson Carlos vai transmitir Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar nada, não. Vou deixar. Eu fiquei curioso, fala. E o ouvinte também tá curioso. Eu ia falar para preparar o lombo. Só isso. Porque leva muita chibatada, Corsato? Ah, vai, eu acho que sim. Eu acho que vai ter time que vai... Eu acho que vai lá, ficou bravo já. Já ficou bravinho já. Mas a verdade machuca, né, cara? A verdade machuca. Eu peguei ranço. Dói, né? Peguei ranço do Corinthians, cara. Esse ano o Corinthians não ganhou de goleada de ninguém. Só ganhou da Ponte. Então, mas ganha dos outros, pô. Ganha dos outros, né? Quero ver ganhar dos outros. Quero ver ganhar... Não ganhou nem na Portuguesa, na Copa do Brasil. Thiago Barbosa acabou de apostar na Bet Champions. O Corsato vem a jogar na Bet Champions que o próximo escanteio na partida vai ser da Ponte Preta. Vem o time, vem o Kaique, tocou errado. Ganhou a bola aqui o Richard. Falta. Tá parado o jogo, falta em cima do Richard. Jogo parado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já passamos de 10 minutos deste primeiro tempo conosco, Portal Araraquara News. Você participa, manda mensagem 989-89-3526. Anselmo Ramon, em 2020 subiu com a Chapecoense, 2021 foi rebaixado para a Série B e não quis ficar na Chapecoense, veio para o CRB. Falta para o time do CRB fazer a cobrança. Raul Prata, ex-jogador do Sport Recife, vem ele para fazer a cobrança na falta. Levantou, tocou na boca do gol, toque para trás, meu Deus do céu. E o Thiago Barbosa perdeu porque o escanteio foi do time do CRB. Agora o Amaral meteu a cabeça na bola, ela saiu, linha de fundo, escanteio pro CRB. Primeiro da partida para a equipe alagoana lá pela ponta esquerda, vai fazer a cobrança sem muita pressa o Raul Prata. Thiago Barbosa apostou 50 na Bet Champions, perdeu. Agora vai apostar R$100 para recuperar. É o Vico, camisa número 10. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Raul Prata também está por lá. 11 minutos passados. Primeiro tempo de jogo. Ponte, CRB Ponte. Tudo igual, 0-0. Vico para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Fábio Sanches testa na bola. Completa ali o Echaporã. Vem buscar essa bola. Sobe ali a zaga da equipe com o Iago. A bola voltou para o Anselmo Ramon. Fez o passe. Chegou a zaga da equipe da Ponte. Tirou. Voltou para o Vico. Ele bate, hein? Vai queimar dali. Bateu pro gol. Foi travado. Chegou ali o camisa número 27 da Macaca, metendo o pé na bola, Fábio Sanches. Linha de fundo é escanteio. Mais um escanteio pro time do CRB. Pela direita, Coral. Pra irritação do técnico ali dos Anjos. Não gostando nada ali da marcação frágil da Ponte Preta. Outro escanteio. Novamente lá pela ponta esquerda. Perigo lá pra área do goleirão Kaique França. Mas é o Leonardo que vai marcar algum mesmo? É isso que eu tô vendo aqui. 12 minutos passados desse primeiro tempo. 4 escanteios no jogo até aqui. 2 pra cada lado. Vai pra bola, Vico. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe Thiago Oliveira pra tirar. Voltou de novo pro CRB, levantamento na boca do gol pro Gum, Kaique. Sai do gol pra ficar com ela. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vou dar uma passadinha aqui na terceira rodada, Série B Campeonato Brasileiro, Grêmio 3, Guarani 1, Londrina 1, Novo Horizontino 1, CSA e Bahia empataram em 1-1, Chapecoense e Vasco da Gama ontem com cobertura dos canais de futebol anterior 0-0, Oeste Capital, Giovano Martinello, parceiraço, transmitiu o jogo, Criciúma e Sport empataram em 1-1, mais cedo, esse jogo foi às 11 horas da manhã. Daqui a pouco, às 18h30, tem Sampaio Correia e Brusque. Ainda hoje, 19 horas, Tombense e Cruzeiro, Ituano e Vila Nova. Amanhã, fechando a rodada, Náutico e Operário. Vem CRB, bola com Anselmo Ramon, 13 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0 Ponte, 0 CRB. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, rede! Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Reloginho dos canais Futebol Interior marcando 13 minutos 15 segundos, 13, 15 passados. Primeiro tempo. 31:45 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Majestoso. Terceira rodada. Ponte, CRB, CRB, Ponte. Tudo igual, 0-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Futebol Interior. Você ligado conosco. Daqui a pouco o Frank Francisco vai falar porque a Ponte tem a bola no círculo que divide gramado, bola para Leonaldi. Leonaldi toca a bola para Ramon, Arthur pede, lá na ponta esquerda, o passe vai para ele, o público melhorou um bocadinho. Lá nas populares, trabalha a bola no time da Macaca, a bola com Echaporã. Echaporã fez o passe errado. Echaporã, você joga pro time de branco, querido. Bola ali pro Richard, tentou tocar pro Anselmo Ramon. De primeira pro Richard, vai chegar o Fábio Sanches, dá um bico na bola, tira. Joga a bola para lateral. Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Lateral pro CRB, Guilherme Romão, ex-Corinthians, vem ele para fazer a cobrança, jogou também no Botafogo, jogou no Oeste, jogou em um monte de time o Guilherme Romão, bola aqui pra Ponte, é pro Luca, por baixo, chega ali o Iago, mete o pé na bola, tira dali, a bola volta com o Gum ganha essa bola ali, quem tava na bola era o Echaporã pra Raul Prata no meio, ele volta a bola, daqui a pouco o Coral fala, a bola aqui pro time da Ponte, o árbitro tá parando pra marcar a falta pro time do CRB fazer a cobrança, canto alto da sua tela, lado direito, campo de ataque, vai Coral. E no Facebook, alguns ouvintes conectados com a gente, o Jean, a APP, também o Eduardo, já falamos aqui, Valdir Macedo, dizendo que vai ser 3-1 para Macaca, e o José Henrique Pinheiro, dizendo que apostou na Ponte Preta e espera que ele não se decepcione com a Macaca. Mas você vai ganhar. Paulo Roberto Colombeira, tá aqui no YouTube. Boa tarde, Corsato, Frank e Coral. Ótima transmissão para vocês. Eu acredito que a Ponte vai vencer hoje. Vem o time do CRB, Luca. Amarelo. Meteu o pé ali no zagueiro da equipe do CRB, não precisava disso, né, o Coral? Não, foi displicente ali o Luca, o Iago Mendonça já tinha até saído ali da bola, a bola não estava mais nos seus pés, chegou dando um carrinho, encontrou com o jogador, o primeiro cartãozinho do jogo pro 10 da Macaca, o capitão da Ponte, Luca. Quase 16 minutos desse primeiro tempo, Frank, fala do jogo aí, jogo animado, em 4 escanteios, já tem cartão e tá 0-0 Ponte Preta e CRB. Carlos, o jogo tá bem gostoso, torcedor Ponte Preta. A Ponte começou a encaixar o jogo, Carlos, mas o CRB não é bobo não veio pra jogar fechado não, hein? Mas eu tô gostando da partida até aqui, Carlos, uma partida bem diferente da Ponte Preta que nós estamos vendo jogar esses dias. Olha aí, Carlos. E vem o CRB, bola lá pela ponta direita, trabalha o time do CRB, bola aqui pro campo de ataque, a bola ali pro Wallace na marcação, chega a zaga da equipe da Ponte, tira, a bola volta pelo meio, trabalha, a bola perde, a bola o time do CRB, aí vem o Danilo, ganha essa bola pra Ponte, o Echaporã tá livre, leve e solto lá pela ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, vem Echaporã, Luca tá entrando na grande área, Leonaldi também, o Echaporã vai pro cruzamento, não virou, tocou, bola atrás pro Ramon, cruzamento, levantamento na boca do gol, falhou a zaga do CRB pra trás, pra fora! Que perigo! O Iago espanou o taco na sinuca, fala assim, espanou o taco, e ela ia encobrindo o Diogo Silva, quase, o primeiro gol da Ponte, Coral, escanteio. Seria um golaço, né? Corsato gosta de altas emoções. O zagueirão número 4, Iago Mendonça, da equipe do CRB, a segunda, que ele espirra o taco, escanteio pra Ponte, lá pela ponta direita. Danilo Gomes da bola. Escanteio pra Macaca, vem Danilo pra fazer a cobrança, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora! Amaral meteu a testa nela, e o Leonaldi
quase que consegue colocar o pé na bola pra colocar o gol. Ponte Preta, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Quase o gol da Ponte, Coral. Mais uma vez, por pouco, muito pouco, a Macaca não abre o placar no majestoso. Cruzamento do Danilo Gomes, tira de cabeça Felipe Amaral, por pouco ali chegou dando um carrinho no Arnaldi. A bola passou por ele, foi embora pra linha de fundo, 0-0. Macaca melhor no campo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Conosco, Portal Araraquara News, Gustavo Coelho. Opa, será que finalmente temos um time com postura mais agressiva? Vamos Ponte, diz ele aqui no YouTube, no Futebol Interior. O Marcos Antônio, boa tarde, Corsato, estamos na torcida pra cima do CRB e a Ponte ganha essa bola, trabalha a bola, o time da Macaca, a bola com o Chaporão, foi pro chão, falta. Jogo tá parado, é falta, o Chaporã caiu. É falta pra Ponte, é frontal pro gol do Diogo, hein, Coral? Falta cometida pelo Martão, número 5, volante do CRB, bem atento no lance. O Ramon abate Abel, marcou a falta a favor da Ponte Preta. Quem sabe agora, tem com a perna canhota o Ramon, com a perna direita o Luca. Macaca tem mais uma boa oportunidade para abrir o placar no Moisés Zucarelli, Corsato. 18 minutos 40 segundos passados, primeiro tempo de jogo, Ponte CRB 0-0 conosco, Portal Araraquara News. Você participa nos canais Futebol Interior, a Copa do Mundo já começou. Toda terça Vicente Dato traz opiniões e informações para você, só nos canais Futebol Interior. E no site Futebol Interior tem o blog Planeta dos Macacos. Se liga lá, é só procurar. Falta pra Ponte, Luca pra bola, bateu direto pro gol, Diogo Silva. Fraquinho pegou o goleiro, Coral. Pelo menos foi na meta ali da meta adversária. Boa defesa do Diogo Silva, bem postado ali no centro do gol, fez a defesa. 0-0. O Gustavo Coelho diz aqui, o zagueiro Iago é reserva do CRB. É sim, ele está cobrindo um desfalque, né? Parece ser uma boa entrada para o ataque da Ponte. E vem o time do CRB. Bola aqui para o campo de ataque. Olha o toque de cabeça. Fabinho para a bola na trave. Voltou para o Wallace. Chega Arthur, ganha, tira para a Ponte. A bola volta para Norberto. Cruzamento, mete o pé na bola para tirar dali. Já teve bola no pau. Já teve bola na trave. Quase o CRB chega. Meu Deus. Bola para a Ponte. Aqui pela direita. Vem o Norberto. Voltando ao time. Trabalha a bola para Luca. Luca fez o passe em profundidade. Era pro Leonardo, podia ter cruzado, podia ter chutado, a bola saiu, linha de fundo, tiro de volta, é pra equipe do CRB fazer a cobrança. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E vamos combinar, né? A Ponte só não sofreu o gol agora porque Nossa Senhora do Majestoso milagre estava conosco. Eu conheço um narrador que faz milagre. Você sabe quem é? Sim, sei sim. Inclusive ele fala, não sei se tá fazendo ainda, mas quando a bola virava de um lado pro outro, é que agora tem tela, né? Então ele não pode ficar fazendo muito. Mas ele falava, vira de um lado pro outro. Trabalha a bola, o time da Ponte, bola para Norberto. Norberto vai pra linha de fundo, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga, Raul Prata. Tira pro time de vermelho, tira pro CRB. A bola volta pra Ponte, falta do Chaporã, o jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa, aproveite da melhor forma o seu tempo, 21 minutos passados, cravados, primeiro tempo, 24 para terminar. Majestoso, Ponte, CRB, tudo igual, 0-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você está nos canais Futebol Interior. Grêmio 3, Guarani 1, abertura da rodada, Londrina e Novo Horizontino empataram 1-1, CSA Bahia empataram também em 1-1, Chapecoense 0, Vasco da Gama 0, Criciúma 1, Sport 0. Por enquanto só o Guarani perdeu e só o Grêmio ganhou. Na rodada depois, só empates. Ponte vem, bola aqui pela direita, vem Danilo Gomes, tá na ponta direita, trouxe a bola pra perna esquerda, vai queimada ali, foi travado, pegou no braço, voltou pro Norberto, vai fazer, bateu pro gol, escanteio. E escanteio para a Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. O Danilo Gomes veio, bateu pro gol, foi travado na hora do agora, escanteio para a Ponte, Coral. Pois é, primeiro o Danilo Gomes com a perna canhota, demorou um pouco para fazer o remate na hora da finalização, tava bem postada a zaga do CRB no rebote. Norberto chega batendo, foi travado, escanteio, mas olha,
Acho que vamos ter VAR, porque a bola bateu na mão ali do lateral esquerdo do Guilherme Romão. A ver o que vai fazer o carequinha, o catarinense Heber Roberto Lopes. Mas nesses lances eles não dão pênalti não, mesmo porque o cara não teve o que fazer ali, né? Tava muito de costas, rápido a bola, né? Tava de costas, isso aí não vai ter pênalti, não vai ter VAR, não. Vambora, bora pro jogo. Danilo Gomes pro 4, escanteio pra Ponte, vai levantar, levantou, tocou, segundo pau, toca de cabeça ali do Luca, ela sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Diogo Silva fazer a cobrança. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. 23 minutos passados desse primeiro tempo, confirmando Criciúma Sport 1-1. Né, jogo que foi pela manhã. Chapecoense e Vasco 0-0. CSA Bahia 1-1. Londrina e Novo Horizontino 1-1. Grêmio Guarani 3-1. Ponte trabalha aqui pela direita. Bola pro Danilo Gomes. Fez o passe no meio. É pro Ramon. Só que ele trabalha a bola com a perna esquerda, né? E não tem pra quem tocar. Virou pro Norberto. Bom passe. Cruzamento, levantamento na boca do gol pro Luca! Pro gol da Ponte! Tá no gol, 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 é do Luca! Faz o L aí, meu querido! L de Luca! 11º gol da Ponte na temporada, o 7º do Luca! Quando o Luca põe a camisa na Ponte, ele sabe que vai ter gol! Ele sabe que vai pra rede. Luca, 10 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Luca, Ponte na frente. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, CRB 0. Fazia tanto tempo que a Ponte não balançava a rede que eu arrepiei, velho. Luca, vai Luca. Ponte 1, CRB 0. Pensa que é fácil, é? Luca, 1000 vezes você, Luca. O Luca é fantástico. O Luca é sensacional. Diogo Silva, goleirão do CRB. Essa não tem jeito, meu querido. Você só pega ela lá no fundo da rede porque o Luca balançou a rede. Ponte 1, CRB 0. O detalhe do gol é seu. Printa a tela aí, Wendel Coral. Pra quebrar um jejum de praticamente 2 meses, a última vez que Luca havia balançado as redes foi no dia 26 de fevereiro contra o Mirassol. De lá pra cá, conviveu com lesões, com atuações não tão no nível do Luca com a cabeça da Ponte, mas a jogada agora foi perfeita da Macaca, construída toda pela lateral direita. Primeiro com o Danilo Gomes, puxou, tocou pro Ramon Corsato, ainda de forma brilhante falou, só tem a perna esquerda. E com a canhota, rolou de calcanhar para o Norberto, que chega cruzando o rasteiro. Pro Luca, de primeira numa batida cruzada. Estufar as redes do goleirão Diogo Silva. Tá aberto o placar no Majestoso. 1 pra Ponte, 0 pro CRB, fez o L pra torcida. Luca, o autor do gol. Um jogo bom jogo. O CRB teve bola na trave, a Ponte com 4 escanteios. E o Luca foi pra rede, Ponte Preta 1-0, Franco Francisco. Eu quero ouvi-lo com as 26, primeiro tempo. Carlos, até que enfim uma partida totalmente diferente da Ponte Preta, hein? Muita garra, muita vontade, o time tá organizado em campo. O Ramon caindo aqui pela direita, dando uma assistência pro Norberto. O Luca estava bem posicionado, né? E 2 jogadores estão me chamando muita atenção no jogo, Carlos. Felipe Amaral jogando redondinho hoje e o Arthur também está muito bem, hein? Este é Franco Francisco, nos canais Futebol Interior. Vai, Coral. A Ponte não marcava gol desde o dia 19 de março, né? A última rodada do Campeonato Paulista, a 12ª, quando sacramentou aí seu rebaixamento à Série A2, 2-2 contra o Ituano, 2 gols marcados ali pelo Ribamar. Olha a Ponte. E vem Ponte pela direita, bola com o Leonaldi, virou, trabalhou, bola para Danilo Gomes, tá aqui na ponta direita, vai pro cruzamento, rasteirinho pro Leonaldi, veio na marcação ali pra cima dele, chega o Martin. Cabeça na bola, tira, completa aí, Coral. De lá pra cá, 2 jogos, né? Aí na estreia da Série B contra o Grêmio 0-0, última rodada 2-0 para o Operário. Então, há mais de um mês que a Ponte Preta não balançava as redes. Tá explicada aí o seu arrepio
no braço. Gol da Macaca é sempre sensacional, fantástico, né? E depois de um tempão desse, velho. Pra você encontrar a nossa live, você tem que ir lá no Futebol Interior e clicar em vídeos, tá? Roberto Santos, pra cima a ponte. Até que enfim, diz ele aqui. O Neuri Menezes também tá com a gente. O Everton Nati, mande o número da Mega. Tá perguntando pra alguém mandar o número da Mega aí. É difícil, hein? Rafael Matias, vamos ganhar, ponte. Vem o time do CRB, bola com o Anselmo Ramon, foi seguro. Ali pelo Thiago Oliveira, o jogo tá parado. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vai participando, mandando mensagem pra gente. O jogo tá parado, o árbitro tá conversando ali, falando que só depois que ele apitar. Então dá tempo de mais um teaser, hein, produção? Futebol Interior, Campeonato Brasileiro, é aqui. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Manda mensagem pra gente aqui no Facebook, Futebol Interior, você participa, YouTube, Futebol FI, YouTube, Futebol Interior. Trabalha a bola no time do CRB, o vermelhinho, o time do CRB, bola com o Wallace pra Gum vira o jogo, trabalha a bola ali pro Vico, camisa número 10, Vico tá jogando de meio campo mesmo, e o Frank Francisco cantou essa pedra aqui quando viu a escalação, bola ali pelo meio, trabalha a bola pra Iago Mendonça. Na Ponte Preta o Vico veio como atacante, ele jogava como atacante de beirada de campo, inclusive o Gilson Kleina colocava ele pra jogar pela ponta direita, e ele saía da ponta e batia com a perna esquerda pro gol. E o Marcelo Cabo tá falando bastante ali, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Quero você participando, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, deixa aqui a sua mensagem pra gente. Vamos que vamos, Marco Antônio, Gustavo Coelho, tá ligado com a gente, Rafael Matias, Roberto Santos, o Everton, Nath, Irene Xavier, todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior. Parada para hidratação. Exatamente. Isso. Aos 29 minutos do primeiro tempo. Então vamos girar o tempo aqui. Daqui a pouco o Frank Francisco vai falar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Reloginho do Futebol Interior tá marcando 29 minutos, 30 segundos, 15:30 para terminar o primeiro tempo. Majestosa Macaca foi pra rede com o Luca. 24 minutos do primeiro tempo. Ponte 1, CRB 0. Deixa o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixa o mundo mudar o seu sorriso até aqui. 6 jogos como esse aqui desta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 11 gols, Frank Francisco. Eu quero ouvi-lo, quase meia hora do primeiro tempo. Ponte Preta 1, CRB 0. Fala do jogo aí, Frank. Qual é a do jogo, Frank? Carlos, uma partida bem disputada, né? O time do CRB não é bobo, não. Tem um time bem armado. Mas a Ponte hoje ela está muito bem distribuída. A meia cancha da Ponte Preta hoje está muito bem. O Felipe Amaral não só na marcação, mas ele está dando uns lançamentos hoje, saindo com muita propriedade da defesa para o ataque. O Léo, como sempre, uma partida extremamente irregular. E o Ramon, grata surpresa, hein? Muito bem colocado em campo, apoiando o Norberto aqui do lado direito. Tá dando uma ala direita interessante. Carlos, tô gostando muito da Macaca, mas é o seguinte, o CRB é um time perigoso, tem que ter atenção com eles aí na marcação. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Tem bola rolando também pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino vai vencendo o São Paulo pelo placar de 1-0. Trabalha a bola. Tudo isso no placar ao vivo, Futebol Interior. Olha o Arthur. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga. Não subiu não. O Romão. Guilherme Romão. Ramon é da Ponte. O Romão testa na bola, linha de fundo. É escanteio pra Ponte. É o 5º escanteio pra Macaca. Você marcou aí, né, Coral? Tô marcando, Corsato. Mais uma vez lá pela ponta direita. Novamente ele na bola, Danilo Gomes. Quem sabe agora a Macaca não amplia o jogo. Aliás, tem Atlético do Paraná e Flamengo. Também, jogo que você confere no Facebook Futebol Interior. Escanteio pra equipe da Ponte. Danilo Gomes levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça do Luca pra fora. Passa, vai embora, liga de fundo. Tirou de volta pro Diogo Silva fazer a cobrança. Campeonato Brasileiro é aqui, Futebol Interior. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola vai rolar também daqui a pouco às 7 da noite. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, saiu errado. Bola pro Danilo Gomes, foi pro chão, falta. O Wallace não tava ligado no trampo, hein?
não estava ligado no serviço. O Wallace perdeu a bola. O Danilo Gomes chegou recuperando essa bola para a ponte. Aí teve que sofrer a falta do jogador. Era o Martin que estava em cima dele. Falta. Não pintou cartão pra ele não, Coral? Não, mas eu fiquei com a impressão que se fosse mais rigoroso, o Ramon Abate-Abel poderia ter amarelado ali o jogador do CRB. Bem atento, Danilo Gomes na jogada, roubou a bola. A falta da Macaca, que é completamente frontal. A meta defendida pelo goleiro Diogo Silva, a falta que vai ser cobrada ali próximo da meia-lua. E olha, excelente oportunidade pra Macaca, quem sabe, fazer o segundo. Quem sabe, mais um gol pra Ponte Preta, quase 33 minutos passados deste primeiro tempo, 12 pra terminar no primeiro tempo, 1 pra Ponte, 0 pro CRB. Ano passado a Ponte fez gol de falta com o Rafael Santos, com o Felipe Albuquerque, mas eles não estão mais aí. Vem Danilo Gomes para fazer a cobrança na falta, Arthur também, Luca também, pra bola, o Luca pra fora! Que perigo, procurava o canto direito alto do Diogo Silva. Que perigo, assustou o goleiro do CRB. E assustou também o segurança lá atrás, que estava no túnel ali dos jogadores do CRB. Se não tá ligado no serviço, ele tinha tomado uma bolada na cara, viu, Corsato? Quase o gol da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Tem bola rolando também pela Série C, Campeonato Brasileiro. Botafogo da Paraíba vai vencendo Confiança pelo placar de 1-0. Estamos com 35 minutos do primeiro tempo. Por lá, acompanha aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Mais cedo, Brasil de Pelotas e Botafogo empataram 0-0. Empataram em 1-1. O Wilson Rocha transmitiu nos canais Futebol Interior. Ponte vem, bola com o Amaral. Rapaz, que jogador que a Ponte descobriu, hein? Bola pro meio, Nobeto pra bola, levantamento na boca do gol. Sai do gol, Diogo pra ficar com ela. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Futebol Interior. Flamengo e Atlético do Paraná vão empatando 0-0. Lá 5 minutos primeiro tempo. Também 5 minutos primeiro tempo. Red Bull e São Paulo empatam em 0-0. 7 da noite tem Palmeiras e Corinthians. Edson Carlos transmite aqui nos canais Futebol Interior. Ponte fazendo a pressão no campo de defesa, mas o árbitro tá pegando uma falta. Tá parando o jogo ali para pegar uma falta em cima do Wallace. O jogo tá parado. Falta pro CRB fazer a cobrança. Futebol Interior, Campeonato Brasileiro, é aqui. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Tá precisando de bateria? Corujão Autopeças tem no Padre Anchieta. Trabalha a bola o time do CRB, toca errado, vem Norberto. Norberto, assistência pro gol do Luca, hein? Norberto joga essa bola pra lateral, vai lateral pra equipe do CRB fazer a cobrança. Vai participando aqui, vai mandando mensagem pra gente. Vai mandando mensagem pra gente. O José Henrique Pinheiro. Cabe mais, escreveu ele aqui. Bora, Macaca. Valeu, Zé. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado por estar conosco. Vai participando, mandando mensagem aqui nos canais Futebol Interior. Tô te esperando no YouTube. Futebol FI, Futebol Interior também. 35 minutos passados deste segundo tempo. Desse primeiro tempo. 1 para Ponte, 0 para o CRB. Falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Canto baixo da sua tela. Lado esquerdo. Vem Raul Prata. Camisa número 2. Ex-Esporte. Ex-SA. Vem ele para fazer a cobrança. Jogou no CSA, o Raul Prata, se eu não estiver enganado também. Tá no CRB agora. Vem ele para fazer a cobrança na falta. Posso estar enganado. Levantamento na boca do gol. Kaique. Rapaz, eu tenho medo dessa bola quando passa por todo mundo. Porque se alguém desvia, o goleiro fica vendidaço. Vendidaço, fica o goleiro, sai do gol para fazer a defesa de apoio. A bola aqui no campo de ataque era pro Echaporã. Chega aqui. Forçato. O camisa número 4, o Iago Mendonça, toca a bola aqui pro Diogo. Com os pés, sai jogando para a equipe do CRB. Vai, Coral. 34 anos para o Raul Prata, no CSA não jogou. Ele jogou no Luverdense, no Ituano, no Sport e estava no Vitória antes de se transferir para o CRB. É isso, ele jogou no Sport e agora está no CRB. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250,00. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Ponte, Danilo Gomes, tocou pro Luca, vai queimar dali, bateu pro gol. Pega o goleiro Diogo Silva. Foi pra ela, fez a defesa. O Danilo tá com medo de chutar, né? Poderia ter chutado, mas tocou a bola ali pro Luca que bateu. O Diogo foi pra ela, fez a defesa. E agora o Ramon, né?
Pegou ali por trás o jogador da equipe do CRB, vai pintar pra ele, Coral. Pode marcar o cartão amarelo aí pro Ramon Carvalho, número 40 da Ponte. Segundo cartão amarelo do jogo, os dois para jogadores da Macaca. Antes pro Luca, agora pro 40, Ramon. Bola rolando, Campeonato Brasileiro Série A, 8 minutos primeiro tempo, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0. 8 minutos primeiro tempo, Atlético 0, Flamengo também 0. Série C, Campeonato Brasileiro, 38 minutos, primeiro tempo de jogo na Paraíba. Botafogo vence o Confiança pelo placar de 1-0. Confiança que anunciou o Washington Coração Valente como seu diretor de futebol. Boa sorte pro Washington, que na Ponte Preta foi muito bem. Sabe quem é o centroavante deles? Centroavante do Confiança... Não sei. Alemão, que estava no Maringá. Aquele mesmo, ex-Ponte Guarani. Ele é de Valinhos aqui, o alemão, jogou no Santos, jogou na Itália Joga também. demais. Bola pro time da Macaca, bola lá pela ponta esquerda para Echaporã. Echaporã já passou, o Luca pediu, trouxe a bola pra perna direita, entrou na grande área, 1 pra lá, 2 pra cá, vai queimar, bateu pro gol, Diogo Silva. Jogadaça, hein? Tirou 1 pra lá, 2 pra cá, mas bateu fraquinho. O Diogo Silva foi pra ela, fez a defesa, Coral. Boa bola ali do Echaporã. Ora pra perna esquerda, ora pra direita, com a qual ele tentou a finalização. Rasteira boa, defesa do Diogo Silva. O Macaca segue na frente, 1-0. Pode chamar no zap, 989-89-35-26. Pode chamar aqui no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. Tô esperando você. Pode chamar também aqui no Facebook, Futebol Interior. Pode chamar que eu falo de você. Bola pro Gum, vai ser um prazer falar de você, inclusive. Bola lá pela direita, bola pra Raul Prata. Raul Prata com a perna esquerda. Ele trabalha com essa bola aqui pelo meio, Vico, no peito. Vem Leonaldi, vem na marcação ali pra cima dele, fica procurando a bola. O zagueiro da Ponte, Thiago Oliveira. Bola botou pro Leonaldi, deu um balãozinho na bola ali. Não é hora pra bater o balão, né? A bola botou pro Vico. Vico ganhou essa bola pra equipe do CRB. Trabalha a bola aqui na ponta, bola ali pro Richard. Richard pra Guilherme Romão. Romão pra Richard. Vem Amaral na marcação pra cima dele, joga essa bola pra fora. Bola pegou no Richard ali por último, saiu para lateral, uma lateral para Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Conosco o portal Araraquara News, Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B. É aqui. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Vai dando seu like aqui na transmissão do canal Futebol Interior. Muito bom ter você ligado com a gente. Bola pra Ponte, sobe a zaga da equipe do CRB, tira aí. Deu errado. Bola pro Anselmo Ramon, tentou fazer o passe lá na ponta direita, melhor pra zaga da equipe da Macaca, busca essa bola. Bola pro Arthur, tá do lado do Sol, tem Sol lá do lado do Arthur. Ele passa a linha que ele vira na do vira o jogo, toca a bola para Ramon, tá amarelado, 2 cartões no jogo, 2 amarelos, né, e 2 pra Ponte, Ramon e Luca, bota a bola ali pela ponta esquerda, bola para Ramon, camisa número 40, ele faz o passe, Ramon veio do Atlético Goianiense, 9 jogos na temporada pelo time do Atlético de Goiás, ele volta essa bola aqui pela ponta, trabalha a bola para Macaca, bola na ponta, bola pro Léo, Léo voltou, trabalhou na ponta esquerda, bola pro Echaporã, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega nas costas do jogador do CRB, sai, linha de fundo, escanteio pra Ponte, é mais um pra Macaca, é o 6º no jogo pra Ponte, Coral. Exatamente, o 6º pra Ponte e o 3º lá pela ponta esquerda agora, vai se colocando ali pra fazer a cobrança o Echaporã, 29 da Ponte, no momento que o Gandula teve uma discussão com o banco de reservas ali do CRB, evidentemente o time alagoano falando que o Gandula está demorando para repor a bola em campo, mas a Ponte tá no campo de ataque, escanteio. Escanteio pra Ponte, olha o levantamento na boca do gol, Fábio Sanches de cabeça, pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, é mais um escanteio pra Macaca fazer a cobrança. Quem vem lá, hein? É o Danilo? Danilo Gomes, será que tá ali? Não, ele tá aqui, ó, tá na ponta. É escanteio para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Chaporã que bateu. Toque de cabeça do Arthur pra fora. Pra fora, a bola passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para o goleirão Diogo Silva fazer a cobrança. Futebol Interior, Campeonato Brasileiro Série B, é aqui. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. CRB cansa de sair errado aqui. A Ponte vai fazendo marcação sob pressão. Tem jogador da Ponte caído ali, o árbitro tem que parar o jogo, né? Mas não vai parar, né? Não vai parar, parou, né? Pô, toque de cabeça, tem que parar o jogo. Para aí, juizão. Luca. Para aí, o Luca tá caído, foi com o cotovelo, o jogo tá parado. A bola vai ser devolvida ali pro time do CRB. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Passamos de 40 minutos.
42, quase 3 para terminar o primeiro tempo no giro do giro, o giro que gira o placar do futebol para você. Majestoso, terceira rodada, Ponte tá na frente, Luca marcou a 24 do primeiro tempo. Ponte 1, CRB 0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Campeonato Brasileiro Série A, Bragantino 1, São Paulo 0. Estamos com 13 minutos do primeiro tempo, 14 minutos do primeiro tempo. Atlético do Paraná e Flamengo 0-0 na Arena da Baixada. 43, isso Série A, né? Série C, Campeonato Brasileiro, Botafogo vence o Confiança. Botafogo da Paraíba, Botafogo 1, Confiança 0 mais cedo. Brasil de Pelotas e Botafogo de Ribeirão Preto empataram 0-0. Empataram em 1-1. Vem o time do CRB, é o Richard. Recebeu do Anselmo Ramon, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora. Pra fora, vai embora. Tem que tomar cuidado com o Anselmo Ramon aí, ele é perigoso, tocou pro Richard, é que o Richard tentou cruzar de novo, né? E já não valia mais nada, Corsato. Tava Marcou impedido? impedimento ali o auxiliar número 2, o Elton Nunes. Ele seguiu o protocolo, né? Deixou a jogada continuar. Mas a finalização do Richard ali, hein? Meu Deus. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 43 minutos passados desse primeiro tempo. Vem bola de novo pro time da Ponte. Subiram em cima ali de novo do Luca, né? E aí vai seguir o jogo. Bola ali do Gum, faz o passe aqui pro campo de ataque. Norberto foi pra cima ali do jogador da equipe do CRB. Thiago Oliveira vai deixar a bola sair. A bola saiu pra lateral, é lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Bola aqui pro time do CRB no campo de defesa, quase 44 minutos passados desse primeiro tempo. 1 pra Ponte, 0 pro CRB. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Estou ao lado do Frank Francisco, ao lado do Wendel Coral, junto com o Thiago Barbosa e ao seu lado o torcedor. Bola pro time do CRB, era o Anselmo Ramon, foi absorvido pela marcação, a bola voltou pra Ramon, falta nele, o Wallace pegou, o jogo tá parado, falta pra Ponte fazer a cobrança, bico da grande área, falta pra Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Frank, qual é do jogo aí? 44, quase 45, vamos no mínimo até 47, porque tivemos 2 minutos para parada de hidratação. O jogo tá parado, o Ramon vai ser atendido dentro do gramado, Ponte 1, CRB 0. Carlos, como eu falei, a Ponte continua mantendo o padrão de atuação. Hoje o time tá bem, tá ligado. E você já tinha cantado a bola aí, né? Tem que tomar muito cuidado com o Anselmo Ramon. E ele, quando sai, os dois extremos do CRB, eles podem fechar. Então estão saindo nas costas da nossa zaga. Tem que tomar muito cuidado com essa jogada do CRB. Ela é muito, muito perigosa. No mais, Carlos, que a apresentação eu vou salientar aqui, hein? Já vou dar o meu pitaco Calma. aqui. A melhor apresentação do primeiro tempo, Felipe Amaral. Que partidaça. Felipe Amaral, volante da Ponte Preta. Bom, 45 já passamos de 45 minutos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirantes. Mais 3. Vamos até 48, informou aí o Wendel Coral, placar Futebol Interior, Bragantino 1, São Paulo 0, 17 minutos do primeiro tempo, Série A, Campeonato Brasileiro, 17 primeiro tempo também, Atlético do Paraná e Flamengo vão empatando em 0-0, Série C, Campeonato Brasileiro, Botafogo 1, Botafogo da Paraíba, Confiança 0, jogo indo também para o intervalo lá na Paraíba, mais cedo, Série C, Campeonato Brasileiro, o Wilson Rocha transmitiu, Brasil de Pelotas 1, Botafogo de Ribeirão. Também 7 da noite, tem mais futebol aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar para Palmeiras e Corinthians. Edson Carlos transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Aqui, ó,
nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. CRB vem pra bola. Guilherme Romão vai pro cruzamento. Levantamento na boca do gol pro Anselmo Ramon. A bola passa, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta pro Kaique França fazer a cobrança, Coral. A intenção foi boa ali do Guilherme Romão, né? O cruzamento pelo alto passou por 2 jogadores do CRB. Ninguém da Ponte afastou, ela foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta, sem pressa alguma pro Kaique França. A Ponte vai vencendo 1-0. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. Vem o time da Macaca, bola aqui pro campo de ataque, era pro Luca. Chegou a zaga da equipe do CRB para tirar 47-30. Vai lá, Ponte. Pega a bola, põe a bola para rolar, quem sabe no finalzinho aí. Lateral para Ponte, senão ele vai terminar o jogo. O árbitro da partida, o Ramon, abate Abel. Quem sabe? Arthur toca a bola ali pelo meio, toca a bola pro Echaporã. Chegou a zaga da equipe do CRB para tirar. Aí a bola vai sair para a linha de fundo. A bola vai sair para a linha de fundo, tiro de meta para o time do CRB fazer a cobrança. Nos canais Futebol Interior, a Copa do Mundo já começou. Toda terça, Vicente Dátoli traz informações e opiniões para você. Fique ligado, futebolinterior.com.br. E não há tempo para mais nada. Ramon abate Abel, 32 anos, empresário, nasceu em 18 de setembro de 1989. Põe ponto final no primeiro tempo. A bola parou, majestoso. Gol do Luca. 24 primeiro tempo, Ponte 1, CRB 0, Macaca tá na frente 1-0 para Ponte. Detalhe, saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli. A bola é sua, hein, no Coral? Pois é, foi um primeiro tempo onde a Ponte Preta, apesar de levar alguns sustos, né, inclusive uma bola na trave ali de cabeça do atacante Fabinho, a Ponte teve boas oportunidades, tanto que as estatísticas do primeiro tempo mostram isso, né? A Ponte teve 48% de posse de bola, 52% para a equipe alagoana, 11 finalizações da Macaca, 4 em direção à meta defendida pelo Diogo Silva. A Ponte Preta vai vencendo 1-0. Vamos ouvir o Luca. Quebrou um jejum aí. Não vai dar para ouvir? Infelizmente não. Então tá bom. Então o Luca vai descansar agora, vai repor as suas energias para o segundo tempo. Com relação a escanteios, foram 9, 7 para a Ponte, 2 para a equipe do CRB. O CRB finalizou 2 vezes, não ofereceu perigo, ou seja, nenhuma finalização na direção ali do goleiro Kaique França. Repito, teve uma bola na trave, não é considerado chute em direção à meta, mas a Ponte tá vencendo, Corsato, e olha, poderia estar vencendo até por um placar, quem sabe, um pouco maior, no majestoso intervalo de jogo 1-0. Ponte 1-0, teve uma bola na trave também, que era um comentário curto aqui do Frank Francisco, para Ponte 1, CRB 0, teve bola na trave, a Ponte teve 6 cobranças de escanteio para fazer, se eu não errei a conta aqui, o CRB 2, bola na trave para o CRB, mas o que vale é que a Ponte está vencendo o jogo pelo placar de 1-0, Frank. Carlos, aquilo que eu sempre comento, né? Essa questão de números, às vezes ela é muito interessante. Tá dando a porcentagem de posse de bola maior para o CRB, mas o controle do jogo tá com a Ponte. Tanto que a Ponte vence a partida, e se nós formos a rigor dizer jogadas mesmo que poderiam resultar em gol, só tiveram uma bola na trave. Enquanto nós tivemos aí 2, 3 belas oportunidades. Gostei da Macaca. Você falou do Felipe Amaral, né, como jogador do primeiro tempo, mas na tela ali a nossa produção colocou o Luca. Porque é o cara do gol, né? 11 gols da Ponte, ele só fez 7. É o cara da Ponte, né? Pode ser, mas eu vou continuar aqui com a minha opinião particular. Sim. O torcedor me perdoe. O Felipe Amaral hoje, Carlos, ele não errou um desarme, não errou uma jogada individual e ainda tá fazendo uns lançamentos aqui que, me perdoem, guardadas as devidas proporções, me lembrei de Vanderlei Paiva naquela meiuca ali, hein? Ó, que uma vitória não faz, hein? Mas pra mim, Luca, o cara da Macaca. Uma vitória momentânea, hein? Você vê ele do lado ali do Wendel Coral nos canais Futebol Interior, você que tá com a gente no Facebook, no YouTube e também ligado no portal Bananaquara News. Bom, o intervalo do jogo dos canais Futebol Interior no ar já. Eu volto dando uma passada na Série A, Série B, Série C, Campeonato Brasileiro, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro. Bom, a rodada começa com Grêmio 3, Guarani 1, jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta está vencendo o CRB, intervalo de jogo, Ponte Preta 1, CRB 0. Bom, na quinta, Grêmio 3, Guarani 1 na abertura da rodada. Na quinta também, Londrina e Novo Horizontino empataram em 1-1. Ontem, CSA e Bahia 1-1, Chapecoense e Vasco da Gama 0-0, Criciúma, Sport e Recife 1-1, Ponte Preta 1, CRB 0. Por enquanto, 6 jogos, 11 gols na rodada. Daqui a pouco, 18h30, Sampaio Correia, Brusque, Tombense e Cruzeiro. Esse jogo é às 7 da noite. Ainda hoje, Ituano, Vila Nova, completando a rodada. Amanhã, o Náutico joga contra o Operário. Campeonato Brasileiro Série A, 27 minutos passados do primeiro tempo. Red Bull Bragantino vence o São Paulo. O jogo foi bem no comecinho do jogo. Tá 1-0 pro Red Bull Bragantino contra o São Paulo. 27 também passados do primeiro tempo. Atlético do Paraná e Flamengo vão empatando em 0-0. Isso pela Série A do Campeonato Brasileiro. 7 da noite tem Palmeiras e Corinthians com cobertura aqui dos canais Futebol Interior
treinador Edson Carlos transmite. Série C, Campeonato Brasileiro, intervalo de jogo. O Botafogo da Paraíba vence o Confiança por 1-0 mais cedo. Brasil de Pelotas e Botafogo de Ribeirão Preto empataram 1-1. O Wilson Rocha transmitiu aqui nos canais Futebol Interior. 4 da tarde, 58 minutos. Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25.000. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou Carlos Corsato, 5 da tarde em Campinas, Ponte 1, CRB 0, ô Frank Francisco, e aí? Ponte Preta na frente, vencendo por 1-0, tomou susto, teve bola na trave, né? Teve cruzamento que passou ali com perigo pro gol do Kaique França. Mas a Ponte fez 1-0, depois teve cobrança de falta com o Luca também, que passou pertinho ali do gol, teve um outro chute do Luca, enfim, a Ponte Preta faz até um bom primeiro tempo, não tomou aquele gol que a bola bateu na trave e vence o jogo pelo placar de 1-0. Carlos, uma partida hoje da Ponte consciente, um time organizado, um time jogando com os blocos bem definidos, bastante firme na marcação, a nossa meia cancha hoje encaixou bem pra caramba no jogo. Então tá tudo dentro do cronograma aí que o Hélio preparou, né? Eu só gostaria de uma mudancinha, Carlos. Você ia mexer no time? Eu mexeria. Eu tiraria o Echaporã pra dar um pouquinho mais de gás aqui do lado esquerdo. Não que ele esteja mal na partida, hein, torcedor? Vamos ver o banco de reservas. Vamos aí chamar o repórter aqui, vamos chamar o Coral. Coral, passa pra gente o banco de reservas aí, até pra gente saber quem é que Vamos lá. o Hélio dos Anjos tem à disposição. Vai lá. Luan Ribeiro, Pedro Júnior, Bernardo, Nicolas, Fecim, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, o Alisson, Jean Carlos, Douglas Santos, Wesley Fraga e Douglas Mendes. Ó, opção pro meio campo não falta aí, né? Sim. Tem o Douglas Mendes,
que é o Douglas Mendes é mais atacante, né? Não, o Douglas Mendes é zagueiro, o atacante é o Douglas Santos. O Douglas Mendes é o Douglas DG, verdade. O Douglas Santos é atacante. Mas vamos lá, eu quero meio campo. Dá pra dizer que o Fecim é meio campo? Sim. É meio campo, Fecim? Sim. Então tem o Fecim. Tem o Alisson. Tem o Alisson. O Fraga, que joga de volante. O Fraga. E o Gabriel Venâncio, né? Meio atacante, pode jogar o Gabriel pelas beiradas Venâncio também. é meio atacante, é. Sim. Então ele tem 4 opções aí, ô Frank. Vamos combinar, né? Que você só viu jogar mesmo o Fecim, né? Os outros nós vamos chutar, né? Carlos, mas é aquilo que eu falo, né? A gente pode ter uma grata surpresa por aqui, né? Esse menino Gabriel mesmo, o pessoal na ponte tem muita expectativa. Nos treinamentos andou marcando gols. Passou no teste, né? Ele foi aprovado. Então, a gente pode esperar coisa boa. Ele deixou o Thales pra trás, hein? Deixou o Thales pra trás. E pensar que o Thales foi titular na Copa do Brasil contra o Cascavel, hein? Gente. Mas é aquela história, Jogou né? nada também, vamos combinar, né? Não, foi o único jogo dele na temporada, Mas também não jogou nada. Voltou como titular direto. E ele não pode reclamar, né? Não deixou de ter oportunidades. Mas dá pra reclamar sim. Ele pode falar... Sabe aquela criança birrenta que fala pro pai e pra mãe assim, por que pra ele você deu e pra mim não? Quantas chances deram pro Matheus Anjos? Muitas. Então. Não pode reclamar. O Thales não teve tudo isso de chance, Mas tá? Frank Francisco... João Pedro, então... Eu lembro que aqui no microfone do Futebol Interior pedia, cadê o Thales? Thales! Mas que a expectativa era essa. Perto do Matheus Anjos, amigo, nós tínhamos que pedir alguém. Se pudesse, eu pedia até pra pôr eu lá no lugar dele. Louco. Pelo amor de Deus. De cá. Não, o Carlão Renato fechou. Cajá. De cá, Carlão fechou. Renato Cajá. Você tem que citar o Cajá, né? Claro, sempre. Deus do céu. Podia ser o Adrianinho também. Tem um técnico na Chapecoense lá, bom, hein? Tem, né? Será que não dá pra vir pra ponte? É o técnico que faz um gol, tira o centroavante e coloca o zagueiro. Quantos pontos tem a Chapecoense no campeonato? Então é nisso, né? Vai criticando, vai. Vai criticando, você vai ver. Esse é o futebol brasileiro, torcedor. Mas Carlão, mas voltando aqui no assunto da macaca, eu acho que o Hélio hoje foi feliz. A meia cancha tá funcionando bem. O Felipe Amaral, que partidaça. Tá me enchendo os olhos. Como é que você Tomara contrata o André assim. Luiz, né, com o Felipe Amaral no time? Não dá pra entender, né? Não. Pior é a questão de zagueiro também. Ano passado trouxeram 38 zagueiros e tinha o Thiago aí na base. Não jogava por nada, Pelo né? amor de O Deus. Campeonato Brasileiro ano passado da Série B, a Ponte Preta jogou contra o Brusque. Juan Renato de zagueiro, o Thiago Oliveira tava no banco, velho. Você sabe onde tá o Juan Renato hoje, né? Tá lá Tá no Azerbaijão, tá ganhando dinheiro lá. Tá no Azerbaijão. Boa sorte pra ele, mas, cara, é isso. Às vezes a base ajuda, né? Se o Juan Renato se naturalizar do Azerbaijão, ele vai jogar na seleção, será? Talvez pode na ponte. Você tá desmerecendo a seleção de Azerbaijão? Não, muito pelo contrário. Eu tô dando moral pro zagueiro, pro Juan Renato. Respeito, jogou aqui na ponte, deixa ele lá. Mas aqui não... Mas, vou contar. Se você perguntar pra mim, quem que você prefere na Ponte Preta? Juan Renato ou Dedé? Então, peraí, quem você prefere? Na Ponte Preta. Juan Renato ou Dedé? Se você me der uma resposta... Juan Renato, você tá de brincadeira. Você que tá de brincadeira. Pelo amor de Deus. Você que tá de brincadeira. O Dedé rebaixou a Ponte Preta. 2 jogos, quantos pontos a Ponte fez e quantos gols ele entregou. Mas não rebaixou. A Ponte não caiu com o Juan Renato jogando. Se for assim, você tá falando que o Tiãozinho foi melhor presidente do que o Eberlin? Por enquanto, sim. O Eberlin caiu com a Ponte e o Tiãozinho não caiu. Por enquanto, sim. Vai começar o segundo tempo. Fim do intervalo do jogo. Vai começar o segundo tempo nos canais Futebol Interior. Conosco o Portal Araraquara News. Vai começar o segundo tempo. Olha o Luca. Tá próximo da bola para tocar nela. Ponte Preta vence o primeiro tempo pelo placar de 1-0. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vai Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Tem gol no Campeonato Brasileiro, Atlético do Paraná 1, Flamengo 0. Flamengo
0, Atlético do Paraná 1. Estamos com 37 minutos do primeiro tempo lá. São Paulo 0, Red Bull também. Red Bull 1, Red Bull 1, São Paulo 0. 38 minutos passados do primeiro tempo. Série A, Campeonato Brasileiro, bola rolando. Série C, Campeonato Brasileiro, Botafogo da Paraíba e Confiança. Tá 1-0 pro Botafogo. 7 da noite tem Palmeiras e Corinthians. Aqui Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte, CRB vem, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do CRB fazer a cobrança do campo de defesa. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Ponte vem, o CRB vem, bola aqui pro campo de ataque, sobe a zaga da equipe da Ponte, tira a bola, volta de novo com o time do CRB, vem o Richard, caiu no gramado, tocou bola para Raul Prata no meio procurava o Vico, a bola sobrou, voltou pro time da Ponte, vem aqui o Luca, tenta ganhar essa bola, não consegue, bola volta ali pro Iago, o camisa número 4 dá um bico na bola, põe a bola aqui pro campo de ataque e... Mudou. Caiu ali errado, Norberto. Tá no chão, o jogo tá parado. Vai, Coral. Uma mudança no CRB. Foi embora o número 10, Vico. Repetindo, o Vico foi embora com a número 10. E entrou o 21, David. Vico foi embora, entrou o 21, David. A única mudança que tivemos no intervalo, Cossado. David tá no jogo. O Vico não foi bem, né, o Franco Francisco? O primeiro tempo do Vico não foi bom, não, né? Não, a meia cancha da Ponte encaixou na marcação ali, Carlos. E hoje uma tarde, pelo menos no primeiro tempo, muito feliz do Felipe Amaral. Vem Ponte, bola aqui com o Ramon, foi pro chão, falta. Camisa número 8, o Wallace, é falta, o jogo tá parado e pintou pra ele, Coral. Demorou, mas pintou amarelo, né? Tá fazendo falta desde o primeiro tempo de jogo. Agora não pestanejou o árbitro, falta por trás, calçou ali o número 40, Ramon Carvalho. Cartão amarelo para o 8 Wallace, quem sabe boa oportunidade tem a Ponte nesse comecinho de segundo tempo. Você que confere sempre os números do jogo, eu tenho aqui 6 escanteios para a Ponte, 2 para o CRB, só confirmo... 7, né? Eu fiquei na dúvida mesmo. Então são 7 escanteios para a Ponte. Os únicos 2 escanteios que o Thiago Barbosa postou que ia ser para a Ponte foi para o CRB. CRB tem 9 escanteios no total, isso só no primeiro tempo. É falta para a Ponte, o Ramon continua caído ali, hein? E se ele tá caído, não pode bater a falta. Não pode bater a falta. Futebolinterior.com.br. Se não deu no site Futebol Interior, cuidado. Exato. Pode ser fake news. Thiago Barbosa tá online na BetChamps, vendo jogar na BetChamps, falou que vai sair escanteio da Ponte Preta. O próximo é da Macaca. É falta pra Ponte fazer a cobrança, falta pra Macaca, falta pra Ponte. Lucas já fez um gol no jogo. Ele vem pra fazer a cobrança, vai direto, hein? Bateu direto pro gol, pra fora. Tá com moral, Lucas, hein? Bateu, ela passou, saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Diogo Silva fazer a cobrança. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Você participa, manda mensagem pra cá no nosso Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, Futebol FI. Inscreva-se em nosso canal. Vem Raul Prata, Ramon Echaporã, vem na marcação pra cima dele, de volta a bola para Iago. Iago no meio, trabalha a bola ali com camisa número 5, Martin. Martin volta a bola, David pede na ponta esquerda, a bola pro Romão. Romão para Anselmo Ramon. Ramon e Romão. Rapaz, dá um trava-língua do caramba aqui, bola pelo meio. Já bola comeu Romão, Corsato? Richard, já, gostoso. Gostoso pra quem Valinhos tinha muito, apesar de ser terra do figo. Bola aqui pelo meio, volta a bola aqui pro camisa número 8, Wallace, eu gosto. Pela direita voltou, trabalhou pro Romão, ninguém marcou ele. Vai pra linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, Thiago Oliveira. Mete o pé na bola, rapaz, ninguém marcou o Romão lá, hein? Cadê o Norberto? Norberto, será que foi no banheiro, Coral? Tava livre, leve e solto ali o Guilherme Romão. No cruzamento, o Thiago Oliveira afastou. Vai seguir no campo de ataque a equipe do CRB, desesperado em busca do empate. Romão, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. Tá com uma chuteira verde ali, ó. Aquela verde que até clareia. Vem Romão pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Kaique! Sai do gol, fica com ela o goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. A Vanessa de Oliveira Pereira aqui no YouTube. Bora! Empates. Não, Vanessa, não. Gustavo Coelho, bom jogo até aqui. Embora a vitória seja provisória, a postura nos dá um pouco de alívio. Tomara que consigamos retomar a confiança do time, diz o Gustavo Coelho. Gostaria de ver um meia de armação em campo. Estamos numa seca de meias.
Vai, Coral, chamou, falou. Informação, né? A Ponte tem hoje 2 jogadores de volta no banco de reservas que não viajaram para Ponta Grossa na segunda rodada. É o caso aí do lateral esquerdo Jean Carlos e também do atacante Gabriel Venâncio. A Ponte Preta aí que tem um limite, né, de jogadores para levar, acabou deixando os 2 jogadores aqui em Campinas. Informação para Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E agora o CRB vinha ali pela ponta com o Guilherme Romão e o Norberto chegou por baixo, né? No carrinho. Rapaz, esse negócio de carrinho aí é o seguinte, você não tem como controlar, né? Foi na canela do jogador da equipe do CRB, pintou pro Norberto. Em um lance muito semelhante ao cartão que levou o Luca no primeiro tempo, né, Corsato? Um carrinho também, já não estava mais com a bola, atleta do CRB. 4º cartão amarelo da partida, 3º para atletas da Ponte. Antes Luca e Ramon, agora número 2, Norberto. Tampinha amarelado. Perigo lá pro goleirão Kaique França. É, perigo vivo na boca do gol. Vem pra fazer a cobrança da falta pra equipe do CRB. Tá ali o Richard pra fazer a cobrança da falta. É falta pro CRB. Levantamento na boca do gol. Kaique França sai do gol pra fazer a defesa. Futebol interior, Campeonato Brasileiro Série B. É aqui. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. A Ponte não fica com a bola, hein? A bola é só do CRB. E agora o árbitro tá marcando posse de bola para a equipe da Ponte, lateral para Macaca fazer a cobrança. Lado esquerdo, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. É mais um lateral para a Ponte. O que fica feio aqui pela direita conosco. Portal Araraquara News, 7 da noite tem Corinthians Palmeiras. Palmeiras, Corinthians. O jogo vai ser na Arena Barueri. 7 da noite, Edson Carlos vai transmitir aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Esse é o 16º confronto entre Ponte Preta e CRB. Até aqui são 7 vitórias da Ponte Preta, 3 empates, 5 derrotas. A Ponte havia marcado 19 gols contra 16. Portanto, a Ponte agora marcou mais 20 gols contra 16 do Majestoso. Foram 8 jogos fora esse, 6 vitórias da Ponte, 1 empate e 1 derrota da Macaca. Vem Norberto, ganha essa bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola pelo meio, bola para Felipe Amaral, Amaral para Ramon, Ramon toca a bola para Leonaldi, Leonaldi deixa essa bola escapulir, a bola passa lá pela ponta direita, bola para Danilo Gomes, Danilo Gomes toca a bola para Leonaldi. Tô sentindo o campo, né? O gramado do Majestoso é feio, né? Não tá bonito como era antes. Bola para Norberto e parece que a bola também dá uma quicadinha. Bola pro Danilo Gomes, foi pro chão, falta. Falta, o jogo tá parado, falta pra Ponte, meia direita, campo de ataque, pegou ali o David, camisa número 21, falta pra Macaca. Agora entrou há pouco, né? Falta pra cima do Danilo Gomes, sendo bem encaçado hoje o número 9 da Ponte. Só fazer um comentário, né, em cima aí do que você disse sobre o gramado, realmente, né? Em algumas ocasiões, inclusive, tufos de grama saindo ali do Majestoso. Tá estranho o gramado do Moisés Lucarelli. Eu sempre achei que era tucho, não é? É tufo? Agora você me pegou, hein? É tufo? Eu achei que era tucho de grama. Tá bom, tucho, tufo. Você prefere... Eu entendi. Eu sempre falei tucho. É falta pra equipe da Macaca, Norberto pra bola. Perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga do CRB. A bola vai sair aqui. E se sair é da Ponte, falta. Camisa número 27, Fábio Sanches. A bola é da Ponte. A bola é da Macaca. Tá, eu acho que ele deu falta do zagueiro. Ah, não, mas a bola era da Ponte, pô. É isso mesmo. É, a bola é da Ponte. Tá certo. A bola é da Ponte. O Fábio Sanches tá lá brigando com o Raul Prata, mas a bola é da Ponte. Futebol no interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Arthur, cobrança do arremesso, manual, a zaga tira, a bola voltou pra Ramon de primeira, por Arthur, vem queimada, ele bateu pro gol, pega o goleiro. Rapaz, que pecado. É que foi com a perna direita. Pega Diogo. Diogo Silva faz a defesa e não solta. E põe o CRB pro campo de ataque e segura os caras. Bola aqui pelo meio. Vem ali o Leonaldi para cometer a falta. Ramon também tá na jogada. Ele joga essa bola aqui pela ponta direita. Bola para Anselmo Ramon. Ramon de carrapeta. Tocou bola pro Richard. Fez o passe pelo meio. Diogo chega para tirar. Chega, Thiago Oliveira. Dá um bico nessa bola, tira. Põe bola aqui pro campo de ataque. Olha o Luca. Vai disputar a bola ali com o Gum. Gum devolve a bola pro goleiro Diogo Silva. Sai no gol para fazer a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando.
Reloginho dos canais Futebol no Interior estão marcando. Você confere 10 minutos passados. Segundo tempo. 35 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Já, porque a Ponte vem, bola com o Norberto. Foi pro chão, se jogou nada. A bola passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro CRB, placar do jogo, Campeonato Brasileiro. Série B, Ponte, CRB, Ponte. Tudo igual, tá 0-0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Rapaz, que pena, que pecado, hein, que o Ramon não bateu com a perna esquerda. Essa podia ter tocado no canto esquerdo, seria o primeiro gol da Ponte. Quem que pregou aí, o Wendel Coral? O Echaporã, lá pela ponta esquerda, ficou caído exatamente, ó, já vai recebendo atendimento médico, vamos ver. Fez ali o massagista da Ponte Preta, Rogério Melo. O sinal ali de mudança não dá mais pro Echaporã. Resta saber quem vai entrar. Pode ser o Nicolas, pode ser o Pedro Júnior. Nicolas. Será que vai ser ele? É. Eu acho que vai retrancar o time, hein? Não, é acho que vai vir o Alisson aí. Quem que vai entrar, o Frank Francisco? Alisson, Nicolas ou nenhuma das opções? Você já acertou, já. Você é fantástico, Corsato. Você já matou. E ele entrou bem nos dois jogos, hein? Entrou bem no jogo contra o Operário, inclusive sofreu um pênalti e deu um chute que fez o goleiro do Operário, Vanderlei, então, fazer uma boa defesa. Pouco, já anote aí, viu, Corsato? Vai embora o 29 é Chaporã, primeira mudança da Ponte, vai entrar o Nicolas, 18. Ele que é loirinho. Vai entrar o Nicolas no lugar, então, do Echaporã. E eu faria outra alteração. Eu tiraria o Norberto. Tem 2 lateral no banco de reserva, tá amarelado. CRB tá jogando por ali. Eu tiraria Andréia Rodrigues Matos Nascimento. Vai, Ponte Preta colocou ela aqui. Aí o Thiago Silva coloca um monte de kkk. Pessoal que tá aqui com a gente no portal Futebol no Interior, no YouTube, manda mensagem. Tô esperando você, viu, torcedor? Pode mandar mensagem pra gente. Tô por aqui, ó. Tô louco, mas loucaço pra ler aqui a sua mensagem. Participe junto com a gente. Hoje os coleguinhas hoje judiaram, viu, rapaz? Os coleguinhas hoje deixaram a minha live lá embaixo. 38 live. Mas o pessoal hoje judiou, viu? Não vai ter jeito, vou ter que conversar com esses coleguinhas, viu? Cabeças vão rolar. Batata Ponte Preta, vai Macaca, abraço Calão, Coral e Frank. O Gustavo Carvalho também tá ligado com a gente. Ramon está muito bem, junto com Amaral e Naldi estão dominando. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. E aí agora o meu Facebook, ele fez o favor de travar as mensagens aqui. O Epitácio também tá com a gente. Edson Cláudio escreveu, vai Ponte. Grande Edson Cláudio, obrigado aí pela sua participação. É isso, o Nicolas entrou, o Frank Francisco. Vem entrando bem o Nicolas, é um jogador que veio do Internacional da cidade de Porto Alegre. É um jogador que tem bastante movimentação, Carlos. Ele gosta de chutar para gol, hein? Tá sempre bem colocado para chutar pro gol. Vamos ver aí com um pouco mais de tempo hoje se consegue apresentar mais aí pra gente. Vamos aguardar. Canais Futebol no Interior, você participa, manda mensagem pra gente. Manda mensagem aqui no YouTube, manda mensagem no Facebook. O Thiago Silva tá dando risada do Chaporã. Esse é o nome do cara, meu. Esse é o nome do cara, né? Bola aqui pela esquerda, trabalha a bola, o time do CRB. Bola com o Richard, cuidado, vem perigo na boca do gol. Thiago Oliveira mete o pé na bola, tira dali, a bola botou pro David. Chega na marcação, a zaga da Ponte, tira a bola, volta de novo pro time do CRB. Na ponta esquerda, pro Richard, chega o Norberto. Tá na ponta direita, ganha essa bola pra Ponte. Trabalha na direita, bola pro Nicolas. O Nicolas passa pelo primeiro, foi pro chão, falta. Jogo parado, falta pra Ponte. Falta ali próxima da torcida e falta pra Macaca. Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Falta pra Ponte fazer a cobrança, 14 minutos 20 segundos passados deste segundo tempo. 30 minutos e 40 segundos para terminar o jogo, mais acréscimos. Oi. Já viajou pra Chaporã? Não. Já foi, Frank? Você que dirige aí todos os cantos do Brasil. Eu tenho certeza que você já foi, Frank. Não tive essa oportunidade nem ainda. Pertinho? Não, nem pertinho. Série B, Campeonato Brasileiro. Abertura da rodada, Grêmio 3, Guarani 1. Série A, Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0, intervalo do jogo. Também pela Série A, Atlético do Paraná e Flamengo 1-0. Série C, o Botafogo da Paraíba vai vencendo Confiança 1-0. Tudo isso você confere no placar ao vivo, Futebol no Interior. Nicolas sai da ponta, vem pro meio, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, não passa pelo terceiro. David ganha essa bola, toca a bola ali pro Richard. Anselmo Ramon tá entre os zagueiros. Falta.
Amaral pegou o Richard, o jogo tá parado. É falta para a equipe do CRB fazer a cobrança. Futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Manda mensagem pra gente, mete o dedo no like. Canais Futebol Interior. Olha, o Anselmo Ramon vai ganhar na bola, Kaique. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui, ó, nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vai mandando mensagem pra gente, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol FI. Inscreva-se em nosso canal. Bom demais ter você ligado com a gente. CRB vem bola aqui pro campo de ataque, Martã. Toca a bola, Kaique França. Todo de amarelo, sai do gol para fazer a defesa. Vai, Coral. Até pro Frank também, se quiser comentar. É claro que, aliás, nem gosto, né, de fazer isso que vou fazer, porque pode dar aquela zicada. Mas o Anselmo Ramon não tá jogando nada, hein, Frank? Poucas vezes o Corsato falou o nome dele ao longo do jogo. Mas é o estilo dele mesmo, Endel. Joga parado, mas é um jogador inteligente. Ele procura abrir espaço. Eu tenho medo dele. É um jogador que você não pode bobear com ele, não. Ele dá trabalho ali, portanto, é goleador. Pro Fábio como pro Thiago. É goleador, tenho medo sim do Anselmo Ramon. Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur. Amaral, Leonardo e Ramon. Nicolas entrou na vaga do Bechaporã. Luca e Danilo Gomes. Esse é o 11 da Ponte jogando nesse segundo tempo contra a equipe do CRB. O CRB do técnico Marcelo Cabo, Diego Silva, Raul Prata, Gunti, Iago Mendonça e Guilherme Romão. Martin, o Wallace David, que entrou na vaga do Vico. Richard, Fabinho e Anselmo Ramon. Marcelo Cabo, o treinador. Ponte tem falta para fazer a cobrança. Lado direito, campo de defesa, próximo ali da torcida jovem da Macaca. Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Vai mandando mensagem pra gente. Canais Futebol Interior 989-89-3526. Tô esperando aí a sua participação. Ponte trabalha a bola aqui pela ponta esquerda com Danilo Gomes. Agora o Danilo tá na dele. Eu gosto do Danilo aqui pela esquerda. Ele fez o passe, virou, trabalhou. Bola pro Arthur. Vai pra linha de fundo, cruzamento. Pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, é escanteio pra Ponte. É o primeiro no segundo tempo, Coral. E segue no campo de ataque a Macaca, mais um escanteio, o oitavo da partida, lá pelo lado esquerdo agora. Quem sabe, né? Bola aérea lá na área do goleirão Diego Silva, aliás. Vai fazendo a sua proteção, orientando a sua zaga. Informação para Ovos Satoshi. Sua vida mais saudável. Danilo Gomes, vem ele para fazer a cobrança, ó. O WhatsApp tá aqui, ó. Tô esperando a sua mensagem. Tá bombando. Danilo Gomes pra bola, levantou, tocou na boca do gol, era pro Fábio Sanches. Meteu a testa, voltou, trabalhou pro Fábio Sanches, queimou dali, bateu pro gol. Volta pra ele, pega na cara do jogador da equipe do CRB. Pegou na cara do Fábio Sanches depois, e aí o jogador do CRB só escorou a bola pro goleirão Diogo Silva. Sai do gol pra ficar com ela, faz o tiro de meta, coloca a bola aqui pro campo de ataque, ninguém do CRB, a bola voltou com o Thiago Oliveira. 18 minutos, 30 segundos passados, segundo tempo de jogo, tá 1 pra Ponte, 0 pra equipe do CRB. O Luca marcou a 24 minutos do primeiro tempo, a Ponte vence pelo placar de 1-0. Luca marcou o 11º gol da Ponte Preta na temporada. Rapaz do céu, que fazem! 15 jogos, 11 gols. Ponte vem, bola com o Leonardo. Queima daí, Leonardo. Queima daí, bateu pro gol fora. Ele fez o que o narrador pediu, mas podia ser um pouco mais baixo, né, Coral? Podia, né? Ficou bravo ali o Hélio dos Anjos. Agora o Guilherme também, que é o seu filho, o auxiliar, voltou até pro banco de reservas, dando uma risadinha ali um pouco sem graça. Podia sim ser um pouco mais baixo. Canal Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. O Enel Coral tá mostrando um negócio importante pra mim aqui. Daqui a pouco, ó o Leonardo. Fez o passe muito forte pro Lucas, saiu para lateral. Vai mexer o time do CRB. Vai, Francisco, comenta aí. Quase 20, Ponte 1-0. Carlos, o CRB, como de se esperar, veio para cima, né? Aí tentando a busca do empate. A Ponte teve um momentinho de instabilidade. Me parece que acalmou agora. Mas tem que estar atento, né? Tem que estar muito atento aí. Alguns jogadores na Ponte estão dando um indicativo aí de abacaxi meio baixo. Mas
Por enquanto tá tudo certo. Tô um pouquinho preocupado com o Ramon, parece que baixou um pouco o ritmo. Eu tiraria o Norberto, eu acho que tá na hora de tirar o Norberto já. É uma pedra cantada, hein, Carlos? Sim, tá ele com tem, amarelo, tá hein? com cartão, né? Tá com cartão. Bom, vamos lá, dá uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Intervalo de jogo, Série A, Bragantino 1, São Paulo 0. Bragantino 1, São Paulo 0, Atlético do Paraná 1, Flamengo 0, jogos no intervalo. E o Botafogo da Paraíba vai vencendo Confiança pelo placar de 1-0, Série C, Campeonato Brasileiro. Mais cedo, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-1. Lateral, bola aqui pro Diogo Silva. E o Luca corre em cima do Diogo Silva. O Diogo Silva dá um bico nessa bola, tira. O Arthur sobe para tirar dali. Tira o Arthur, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bom, o CRB mexeu 2 vezes e a Ponte também vai mexer 2 vezes. Já o Coral vai falar. Acho que quem tá saindo ali é o Ramon, né? Camisa número 40. Tá indo embora. Vamos lá, confirmar as duas então da Ponte, Corsato. Vai. Saindo o 19, Felipe Amaral. Para a entrada do 32, Wesley Fraga. Felipe Amaral, 19, saiu. 32, Wesley Fraga entrou. E saiu o Ramon com a número 40. E entrou ali o número 25, o Alisson. Saiu o Ramon com a 40, o 25, o Alisson entrando. Então 2 estreias na Ponte Preta. E pelos lados do CRB também mais 2 mudanças. Foi embora o número 7, Fabinho. Para a entrada do 19, o Wesley. Saiu o 7, Fabinho, entrou o 19, o Wesley. E quem saiu para a entrada do Gustavo com a 22 foi o Wallace, volante número 8. Então o Wallace, número 8, foi embora. Gustavo, 22, já em campo. O Wallace estava amarelado. O Marcelo Cabo é o único jogador amarelo do time, ele tirou. O Marcelo Cabo mexeu, tirou o Wallace que estava amarelado. O Fabinho, vocês falaram aí do Anselmo Ramon. Esse Fabinho, então, eu não vi que... Ele colocou a bola na trave no primeiro tempo, de cabeça. Ah, foi, verdade. Foi ele. O narrador não tá esperto, né? O narrador não tá esperto. O narrador é sensacional. Mas tirando essa também, eu vou falar. Não é nada. Não viu a cor da bola, né? Mas ele tirou o amarelado aqui. Agora eu tô preocupado com o Norberto lá na ponta direita. Tava na hora, tem 2 laterais aí no banco, né? Tira. Evita essa fadiga, ô Hélio dos Anjos. Bola ali pelo meio, já perdeu o Alisson. A bola voltou pro time da Ponte. Ganha essa bola aqui pelo setor de ponta direita. Olha o Alisson, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tentou fazer o passe. E aí chegou ali a zaga da equipe do CRB. Quem tava ali? O Richard, né? Tava ali para ganhar essa bola para a equipe do CRB. Põe bola aqui pro campo de ataque, vem CRB. Bola ali com o Gustavo, camisa número 22, trabalha a bola com a perna esquerda, vira o jogo. Trabalhou bola pro David, tirou, vai queimada ali, bateu pro gol, passa, vai embora. O Kaique França parece que tava meio deslocado, não viu que tava fora do gol, ele pulou. Não pegou não, hein? Se vai pro gol, Coral do Céu. É um pouco ousado ali o número 21, David, que acabou de entrar no CRB. A bola foi pra fora, mas quis muito, né? De muito longe ele arriscou, segue 1-0 pra Macaca e a Ponte vai trocando passes lá no sistema defensivo. Deus do céu. Luiz Augusto Duarte Simas. Boa tarde, Corsato. Que alegria ver a Ponte Preta jogar bem. Vamos até o final. Está jogando com inteligência. Roberto Santos, mais um Ponte. Edson Cláudio tá ligado com a gente. Vem Ponte. Bola com o Leonardo. Tá na ponta direita. Vai virar o jogo. Se pegar é perigo, mas não pega, né? O Danilo não vai conseguir pegar. Correu, mas não pegou, mas ela saiu. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Reloginho, Rádio Futebol Interior marcando 24 minutos desse segundo tempo, 21 para terminar o jogo. Majestosa, a bola rola, o tempo não para. Ponte 1, Luca marcou no primeiro tempo a 24, 0 para o CRB. Não sou o melhor, mas pode ter certeza, esse é o melhor de mim, 24,5. 24,5 passados, vem Diogo Silva, ele faz o passe, a bola voltou pro time da Ponte, aqui bola com Danilo Gomes voltou, a bola pra Macaca, trabalha a bola aqui pelo meio, público, bola ali pro camisa número 32, Wesley Fraga, pegaram Danilo Gomes, hein, pegaram ele, o jogo tá parado, quando o Wendel Coral abre o microfone e diz, público! Vai, Coral. Como é que eu falo? Repete aí. Público! E renda! Vamos lá então.
Público e renda. Público pagante hoje no Moisés Zucarelli. O juiz agora foi reclamar com o banco do CRB alguma coisa lá com os jogadores da equipe alagoana. Mas vamos lá. Público pagante, 2.557, não pagantes, 305. Com isso, um público total de 2.862 torcedores para uma renda de R$ 48.195. Repetindo, público total de 2.862 torcedores para uma renda de R$ 48.195. Volta pra ponte, aqui na ponta esquerda, Danilo Gomes, passou o Arthur, pediu, ele não tocou, a bola voltou pra ele agora, vem Arthur, o toque era pro Luca, o Luca tirou o corpo, né? Aí a bola vai voltar lá pela direita, o Norberto, vai buscar essa bola, Norberto, volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro Nicolas, entrou no segundo tempo, tá na ponta, faz de conta que é pela ponta, sai da ponta, vem pro meio, foi pro chão. Trupicou na bola. Aí vem o Alisson, fez falta ali pra cima do jogador da equipe do CRB, camisa número 25. Amarelo. Ele parece o Chaporã também, tá com... Verdade. Né, Só que é no direito, né? O Chaporã é do esquerdo. Tá com a proteção ali no braço. E ele parou ali o ataque, fez falta em cima do jogador da equipe do CRB e pintou pra ele, viu, Exatamente, Coral? entrou há pouco, já cartão amarelo, então o seu cartão de visitas pro 25 da Macaca, o Alisson. E o Hélio dos Anjos tá bravo demais. Mas tem que tomar cuidado, né? Agora, eu tiraria o Norberto. E ele deu cartão amarelo pro Hélio dos Anjos. Deu cartão também pro Hélio dos Anjos ali, pelo que mostrou a TV, né? Vamos esperar aqui o Coral confirmar pra gente se foi realmente isso. Falta pra equipe do CRB. Falta pro CRB. Como o Hélio tava bravo, né? Pro cartão pro Alisson. Não é difícil. Pode ser pro Hélio dos Anjos. 27, quase 27 passado o segundo tempo. Vem, time do CRB, bola pela ponta esquerda. Ninguém marca lá na ponta. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. O Norberto pregou, velho. O Hélio dos Anjos não vê, tem que tirar o Norberto. Norberto pregou. O Guilherme Romão tava sozinho lá na ponta esquerda, sem marcação. Pregou o Norberto, viu, Coral? Tô com essa impressão também, viu? E pode confirmar aí o amarelo para o técnico Hélio dos Anjos. Então, por reclamação, foi advertido o treinador da Macaca. E ele que continua ali a 200 por hora, né? Como ele não para quieto, o técnico Hélio dos Anjos, e tá xingando bastante ali o árbitro. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vai participando, mandando mensagem, vem bola pro time do CRB, só tá dando CRB, hein? Ganhou meio campo, bola ali pelo meio, é pro Richard, sai do gol, Kaique. Levantamento, fez o passe por cima, o Fábio Sanches só olhou com experiência, a bola saiu do fundo. Tiro de volta, meu Deus. Você imagina se o Richard faz um gol de cobertura aqui no Moisés Zucarelli, hein? O Kaique ficou no meio do caminho, né? Demorou pra sair, velho. Ficou no abraço. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O Gustavo Coelho está virando rotina. O Banco da Ponte tomar cartão, é? Sim, está. Inclusive no outro jogo teve o Lauro expulso e o Moisés Ribeiro, que também foi expulso, jogador que nem entrou e foi expulso. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando, mandando mensagem pra gente. Norberto faz a cobrança do arremesso manual pra equipe da Ponte, toca a bola pra Fraga. É o Wesley Fraga. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro campo de defesa, bola pro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira pro Fábio Sanches. Vem Fábio Sanches na quarta zaga, trabalha a bola pro time da Ponte. Ele vira o jogo, trabalha a bola aqui pelo meio. Bola pra Macaca aqui na ponta direita. Vem ali o Nicolas, trocou de lado lá com o jogador da equipe da Macaca. Vem o Nicolas, tá na ponta esquerda, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou, trabalhou pro Leonardo, na direita, trouxe na ponta, bola pro Danilo, perna esquerda, vai queimar ali, bateu pro gol, foi travado, chegou o Iago, mas era pro Leonardo ter batido, a bola sai pra lateral. Por que o Leonardo não chutou, Coral? Boa pergunta, Corsato. Tá faltando um pouco mais de coragem para os jogadores da Ponte, para o Leonardo e também para o Danilo Gomes, que em algumas oportunidades acabou preferindo tocar. Ao invés de arriscar ali o arrebate, a Ponte segue no campo de ataque. Daqui a pouquinho outra mudança no CRB. Vai entrar o número 20, Gabriel Conceição. É lateral pra Ponte fazer a cobrança, vem Norberto, quase meia hora no segundo tempo. Norberto fez a cobrança do arremesso, mal sobe a zaga da equipe do CRB.
CRB. Aí a bola vai sair lá pra lateral, é lateral pra ponte. Vem Danilo Gomes para fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Tá precisando de colchão? A Store Colchões tem o colchão que você precisa, hein? Store Colchões, loja da fábrica, no Maria Antônia, em Sumaré, divisa com Paulínia, próximo ao Alto Posto Fininho. Vem bola aqui o time do CRB, olha o Thiago Oliveira, ganha essa bola pra ponte, meu Deus. Ganhou, trabalhou bola pro Norberto, Norberto tá indo demais. Bola ali pela direita, faz o passe pro Leonaldi, Leonaldi ganhou 2 jogadores ali pra cima dele. Aí ele puxou ali o jogador da equipe do CRB. O árbitro pode até escolher para marcar a falta, o jogo tá parado. É falta pro CRB fazer a cobrança no campo de defesa. O Gustavo Coelho, parece que estamos com um buraco na lateral e perdendo meio campo. Não podemos perder o ritmo, nem deixar eles gostarem do jogo. Fala, Gustavão, obrigado pela audiência. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Mudou. E atenção, daqui a pouco. O Wendel Coral tem informação, vai, Coral. Mais uma mudança do CRB do técnico Marcelo Cabo, foi embora, hein? Número 11, Richard. Não foi dessa vez que fez ali a lei do ex contra a Ponte Preta, saiu o número 11 do CRB, entra o 20, Gabriel Conceição. E vem os caras, bola aqui pro campo de ataque na marcação, Alisson ganha essa bola para a equipe da Macaca, trabalha a bola aqui pela direita, bola pro Norberto, o Norberto vai saindo da ponta, vem pro meio, fecha aqui pelo meio o Norberto. Norberto parece que tem hora que ele tira, né? A Ponte fica meio que atrapalhada ali, né? De jogadores, porque o Norberto tá jogando aqui, agora parece que tá pedindo pra trocar o Norberto agora, pelo amor de Deus. Agora parece que o Hélio dos Anjos vai se ligar ali, porque, o Norberto saiu lá da ponta direita, veio aqui pro campo de defesa. Olha lá, já pediu pra trocar, graças a Deus. Tem que pedir pra trocar. E aí entra o Bernardo ou Formiga, o Corsato? Eu colocaria o Igor Formiga, deixa o Bernardo no banco um pouco. Eu também. Deixa lá no banco, é lateral pra equipe do CRB, não tá valendo nada essa cobrança de falta aí. Não vale nada, o jogo tá parado, quase 32, já tempo e placar do futebol pra você conosco, Portal Araraquara News. Bola aqui pela direita, vem Raul Prata pra fazer a cobrança do arremesso, bola mal, ele toca essa bola aqui pelo meio, procurava ali o Gabriel Conceição, a zaga da Ponte chega pra tirar, a bola volta com o Luca, lá pela ponta direita, Luca fez o passe pro Danilo Gomes, entrou na grande área, trouxe a bola pra perna direita, vai queimar ali, bateu pro gol, foi travado pelo Guilherme Romão. Só que não estava valendo nada, estava impedido o jogador da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. 32,5, passado o segundo tempo, 12,5 para terminar o jogo. Te contei não, majestoso, Série B, Campeonato Brasileiro. Essa é a terceira rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. A Ponte está na frente, Luca marcou a 24 do primeiro tempo. Ponte 1, CRB 0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você está no Futebol Interior, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar, em Campinas, no Padre Anchieta. Vai mudar. Vai, Coral. Confirmando então, não dá pro Norberto, né? Retornou de lesão aí após um bom período no departamento médico por conta de uma lesão na coxa. Vai embora o 2 da Macaca para a entrada do 13, Bernardo. Vai embora Norberto com o número 2, entra Bernardo com a 13. Não foi dessa vez que o Igor Formiga vai pra campo, Corsato. E não será, porque a Ponte já fez as 3 alterações, né? Não pode mexer mais, o time da Macaca já mudou as 3 vezes, portanto a Ponte... Cara, o futebol é tão corrido, né? Eu não acho que um time de futebol deva morrer com as 5 alterações, não. Tem que fazer todas, né? O Bernardo vai entrar, tá bom. Vê mais um que tá cansado aí, tira. Coloca outro, né? Porque tem 15 minutos. A Ponte precisa demais desses pontos, né? A Macaca precisa demais desses pontos contra o time do CRB. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. O Gustavo diz aqui, o Formiga tem mostrado consistência na defesa. Também acho que ele iria bem, mas ele escolheu o Bernardo, que era o titular, né? Arthur, falta pra Ponte, na cavadinha, fez o passe no meio, pro Fraga, o Fraga tocou, a bola voltou pro Nicolas, faz de conta que é pela ponta, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, foi baixinho o cruzamento, chegou a zaga da equipe do CRB pra tirar a bola, voltou pro Arthur.
Mas o árbitro tá parando para marcar ali uma falta. Falta pro time do CRB, o jogo tá parado. Falta pro CRB fazer a cobrança. Bola pro time do CRB no campo de defesa. Vai participando aí, torcedor. Vai mandando a sua mensagem pra gente nos canais Futebol Interior. Tô esperando você participar. Facebook, Futebol Interior. YouTube, Futebol Interior. YouTube, Futebol FI. Bernardo, primeira participação dele no jogo. Volta a bola aqui pro loirinho, o Alisson. O Alisson trabalha a bola pela ponta direita, bola para Danilo Gomes. Vai Danilo Gomes. Já passou, pediu ali na ponta o Bernardo. O passe é pra ele. Vai pra linha de fundo. Vem pro cruzamento. Pega nas costas do Romão e sai. Linha de fundo, escanteio pra ponte, é mais um ali pela ponta direita, Coral. Bernardo já apareceu ali no campo de ataque da Macaca, na tentativa de cruzamento lá pela ponta direita, desvio do Guilherme Romão, escanteio pra ponte, quem sabe agora. Deu tempo de tomar uma água Levite aqui, ó, uma água Levite, bebidas Poti conosco na transmissão aqui dos canais Futebol Interior, escanteio pra ponte, 35 minutos, 30 segundos passados desse primeiro tempo, tá 1-0 pra Macaca, vai vencendo o CRB pela terceira rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Danilo Gomes. Quarta-feira tem Ponte e Vasco. Danilo Gomes pra bola. Levantou fechado na boca do gol. Luca toca de cabeça. Sai do gol, Diogo Silva. Tranquilo pra ficar com ela. E vai o Bernardo pra cima do goleirão lá, que põe a bola no campo de ataque. Aí vem o Danilo Gomes. Briga ali com o jogador da equipe do CRB. Mas o árbitro para marcar a falta. O jogo tá parado. Mas a falta é pro time do CRB. Falta pra equipe do CRB fazer a cobrança conosco. Portal Araraquara News. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Placar ao vivo Futebol Interior, 10 minutos passados do primeiro tempo em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0, Série A Campeonato Brasileiro. 9 minutos passados do primeiro tempo, Arena da Baixada, Atlético do Paraná 1, Flamengo 0. Segundo tempo, finalzinho de jogo, Série C Campeonato Brasileiro, Botafogo da Paraíba 1, Confiança 0. Mais cedo, Botafogo de Ribeirão e Brasil de Pelotas empataram pelo placar de 1-1, o jogo foi em Caxias do Sul. Jogo em Caxias do Sul, Wilson Rocha transmitiu aqui nos canais Futebol Interior. Exato. Oi. Como a Ponte Preta já não pode mais fazer substituições, vai ser aí o segundo jogo consecutivo que o Danilo Gomes atua os 90 minutos. Ele que ficou em campo durante toda a partida no jogo passado contra o Operário. E agora vai dobrando aí mais uma vez no jogo contra o CRB. E a Ponte ganha essa bola, o Alisson ganhou pra Ponte, toca a bola pro Fraga. Vai Fraga! Vai Fraga! Pela direita ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Danilo Gomes. Tá na ponta direita, fez o passe pro Bernardo, o toque pra trás. Foi legal o toque, né? Mas aí não tinha ninguém, a bola volta, Fraga de cabeça, toca a bola pra equipe da Macaca, vira o jogo, trabalhou na ponta, pro meio, pro Nicolas, tentou tocar pro Leonardo Gum, dá um bico na bola, tira. Aí a bola vai ficar no campo de defesa, bola pro Kaique, vai sair com os pés, deixa a bola entrar na grande área, Kaique, aí você pega essa bola com a mão, tá bom? Dá tempo até do Corsato chamar um teaser, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. 7 da noite, Corinthians, Palmeiras, Corinthians, Edson Carlos transmite nos canais Futebol Interior. E a bola pingou ali na frente do Thiago Oliveira, não teve conversa, jogou bola para lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda, campo de ataque. Vem o CRB pro jogo, vem o CRB. Mudou pro jogo, vai Coral. A última do Marcelo Cabo foi embora, número 5, Martan. E entra com a 16, Reginaldo. Número 5, Martan foi embora, 16, Reginaldo. Tá no campo e não pode mais mexer o técnico alagoano. Ele fez assim, com alterações, né? O Reginaldo, esse cara é lateral, hein? É lateral, mas joga numa segunda linha avançado, como ponta aqui pela direita. Vem pra cima, tirou o volantão. É lateral pra equipe do CRB fazer a cobrança, o Guilherme Romão. Vai colocar essa bola dentro da grande área. É o late-escanteio. Bola pro time do CRB. Levantamento na boca do gol, Kaique. Foi buscar, rapaz, na cabeça do jogador da equipe do CRB. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão da Macaca. Futebol Interior, Campeonato Brasileiro, Série B, é aqui. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. O 32 é o Wesley Fraga, o 25 é o Alisson, todo mundo com W. Bola aqui pela direita, trabalha a bola, campo de defesa, então é pela esquerda. Romão, vira o jogo, toca a bola pro experiente Gum. Jogou na ponte, comecinho, meio dos anos 2000, né? Depois foi pro Fluminense, no Fluminense fez quase toda a sua carreira. Bola aqui pela direita, Reginaldo foi pro chão, falta.
Leonardo chegou pra cima dele, cometendo falta pra cima do Reginaldo. O jogo tá parado, falta, bateu rápido, bateu rapidinho. Bola aqui pro campo de ataque, vira o jogo, trabalha a bola pro David. Vem na marcação, chega a zaga da Ponte. Thiago Oliveira. Quis saber de conversa, não deu um bico nessa bola, tirou, jogou bola para lateral. É lateral para a equipe do CRB fazer a cobrança. Luiz Augusto Duarte Simas tá com a gente. Fala, Luiz. Aquele abraço, rapaz. Eu tenho que sair e entrar. Aqui nas mensagens. Mari Parra. Vamos, Ponte. Tá ligada com a gente. Valeu, Mari. Obrigado aí pela sua participação, viu, minha querida? Bola aqui pro campo de ataque. CRB vem Fábio Sanches, dá um bico. Tira, põe bola pro campo de ataque. Não tinha ninguém na Ponte. Diogo Silva vai ficar com ela, goleiro do CRB. Vai. Detalhe, sabe, as fotos aqui começaram, né, a ser divulgadas aí na internet. Sabe quem está assistindo hoje ao jogo lá no Majestoso? Eu sei, mas eu quero que você fale. Renato Cajá no meio está da nas galera. arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. Vem, Cajá, vem ser feliz, vem encerrar a sua carreira aqui na Ponte Preta. Olha. Não, saiu errado, mas todo mundo entendeu. Bola ali pela ponta direita, trabalha a bola. O time do CRB vinha na jogada. Chega ali o Thiago Oliveira, cometendo falta. O time do CRB. O jogo tá parado, tem um jogador do CRB caído aqui, o 21 David. Thiago Oliveira também tá caído ali com a mão no cox. Pra Ponte Preta o jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Reloginho aqui vai marcar 41 minutos passados deste segundo tempo. 4 para terminar o jogo, mais acréscimos. Olha, aproveite da melhor forma o seu tempo. Placar te contém não, Majestoso, Série B, Campeonato Brasileiro. Terceira rodada. Ponte 1, CRB 0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série B, Campeonato Brasileiro, placar ao vivo, futebol no interior, 14 minutos, segundo tempo, quase 15, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 0, 12 minutos, segundo tempo, Série A, Campeonato Brasileiro, Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, Flamengo 0, e Série C, Campeonato Brasileiro, Botafogo da Paraíba 1, Confiança 0, lá estamos com 87, para terminar o jogo, 42, portanto quase 43. CRB vem bola aqui pro campo de ataque, falha a zaga da Ponte, a bola volta, tira. Chegou ali o Thiago Oliveira, muito à frente o Thiago Oliveira. Volta lá pro seu cantinho, Thiago. Volta ali pro seu cantinho. Bola ali pela ponta direita, trabalha. Bola com David pro Gustavo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sai do gol, Kaique. Pra ficar com ela, o goleirão da Ponte. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Gustavo Coelho coloca aqui, sai da arquibancada, Cajá, e vem pro campo. E o Cajá pode ser contratado, viu? Porque ele não tem vínculo com nenhum time. Então o Cajá pode ser contratado, inclusive. Né? Eu contrataria, tem tanto cara pra fazer teste aí. Chama o Cajá, lateral pra Ponte, fazer a cobrança aqui pela esquerda, futebol interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vai participando, mandando a sua mensagem, Futebol Interior, Futebol FI, no YouTube, Futebol Interior no Facebook. O Alisson, mais uma falta, hein? Já tomou cartão amarelo e agora fez mais uma falta. Loirinho, jogador da equipe da Ponte. 43 minutos, segundo tempo de jogo. A Ponte tá vencendo, mas o CRB é forte. Lá pela ponta esquerda, bola pro Romão, segura o Romão aí. Bernardo na marcação, pra cima dele, fez o passe pelo meio. Vem ali, o jogador da Ponte não ganha, a bola voltou. Trabalhou pro David na marcação. Chega, Bernardo. Preciso, cirúrgico, ganha pra Ponte, toca pro Luca pro Bernardo vai virar o jogo, procurava aqui o Nicolas, sai do gol, Diogo Silva pra ficar com ela. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Marca aí, Ponte, olha o Gustavo, tá na ponta direita, é o Gustavo, camisa número 22, virou o jogo, trabalhou na ponta, é pro David, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches, se joga no peixinho, se joga no peixinho, voltou, trabalhou, bola pela ponta esquerda, bola pro time do CRB, não dominou, graças a Deus. Não teve o domínio, a bola sai, vai embora, lateral para Ponte, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Campo de defesa, futebol interior, aqui nós torcemos por você.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase 3 mil pagantes. Não, 3 mil público total, né? Pagante 2.567 no Majestoso para uma arrecadação de R$48.195. A Ponte tomou prejuízo. Segundo o presidente Marco Antônio Berlim, a Ponte Preta precisa de uma renda de R$80 mil para não tomar prejuízo em jogos no Majestoso. Público total 2.862. Torcedor da Ponte vai cantando na arquibancada. A Ponte vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Macaca vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Falta. Tá marcando uma falta contra a Ponte. Estranho isso, né? Marcou falta contra a Ponte. E atenção, rede. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. O Valdir Macedo colocou aqui na live. Não é eu, viu? É o torcedor aqui, ó. Volta, Cajá. Volta, Cajá, colocou o Valdir Macedo. Mais 4. Vamos até 49. Informou o reportão. O Ender Coral. Informação pra quem, Coral? Pra Store Colchões, uma empresa do Fininho. Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Vem CRB, bola lá pela ponta esquerda, segura os homens. Vem o Romão, vai lá pra... Poxa, eu ia falar, não faz essa falta. Danilo Gomes. Tá extenuado já. Tá certo Danilo, que ele foi na marcação, mas não precisava fazer a falta, né? Não. Falta perigosa, vem todo mundo dos homens. E o Gum... Não é que o Gum é grande, cara. Ele é bom em bola aérea. E não é que ele é grande, velho. Ele é bitelo. Ele é o quê? Bitelo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. É falta, Guilherme Romão pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Kaique! Soco na bola pra tirar dali. 46 e 32 minutos e meio pra terminar. Bola na ponta, dentro da grande área. Kaique vai pro gol, fez a defesa. O Gustavo, a bola voltou. Kaique de novo defendeu. O Alisson tirou, a bola voltou. Tá dentro da grande área, meu Deus. Que perigo. O Alisson chega, a zaga da Ponte tira. Chega Bernardo, tira. O Kaique tirou 1, 2 vezes. Kaique. Fantástico, sensacional. Me permita, o Ender Coral. Caicaço! Fantástico, salvou a Ponte agora, hein, Coral? Exatamente, foi bem demais ali o Kaique França. Eu prefiro assim, né? Mas cada um com as suas preferências. Pra lamentação ali do Marcelo Cabo. Depois a bola acabou sendo chutada lá da grande área da Ponte. Vai vir bola aérea novamente lá na área defendida pelo Caicaço. Late escanteio. Vem Romão pra fazer a cobrança do escanteio. 47,5. Segura aí, Ponte. Levantamento na boca do gol. Toca de cabeça. Fábio Sanches tira. A bola volta pelo meio. Gustavo trabalha a bola na ponta. Por Raul Prata. Fez o toque. Vira o jogo da direita pra esquerda. Vai queimar ali. Bateu pro gol. Caicaço. Defesaça do goleiro. Agora, depois do Ivan, quando o Ivan jogava de amarelo, não tinha pra ninguém. Depois do Ivan, parece que nós... Coral, vou falar igual a torcedor. Parece que agora nós tem goleiro, hein? Com a vitória não faz, hein, cara? Parece que agora nós tem goleiro. É falta ali em cima do Arthur. 48,15. A Ponte tá ganhando. A Ponte tá vencendo. Que gostoso, vitória da Ponte. Vitória da Macaca, vai. Ô, juiz. Evita a fadiga. Ô, Ramon Abate, Abel. Acaba esse negócio aí, velho. Chega aí, cara. Eu tenho um pedacinho de ovo de Páscoa que sobrou lá e eu mando lá pra sua casa. Na Rádio Cidade lá, eu tô doando, né? Fazendo o sorteio de uma cesta. Eu peço lá pro pessoal do Kim lá, o pessoal vai dar uma cesta pra você, faça alguma coisa, mas tira esses 30 segundos da nossa bota, por favor. 48,47, vem o time do CRB, vem o Wesley, vem o Alisson, é com W também, tira, e aponta o centro do gramado, ganhamos! Primeira do Hélio dos Anjos,
Rapaz do céu, depois de um longo e tenebroso inverno, Ponte venceu. O gol só poderia ser dele, né? Luca! Foi pra rede, a Ponte venceu no majestoso, com defesaça do Caicaço. Caicaço, goleiraço da Ponte, 2 vezes pra salvar na Macaca. Ponte 1, CRB 0. Mostra aí, ó. Olha os dentes, até passei. Como é que fala aquele negócio lá? Fio cristalizei, dental. não. Fiz Limpeza. cristalização, Fiz cristalização dentária. Olha o sorriso do torcedor pontepretano. Faz de novo, vai. Ponte na frente. Rapaz, eu tô olhando na tela aqui, mas como eu sou bonito, né, velho? Como eu sou bonito, velho. Como você chama o goleiro da Ponte? Caio Castro? Caicaço! Caicaço! Vamos lá, Ponte. 1-0. Vamos ver, produção. Vamos ver. Vai dar certo. Vamos ouvir aqui o Norberto, lateral direito da Ponte, que retornou aí de lesão na tarde e noite de hoje. Vai falar Norberto. Vamos lá. Essa vitória, primeiro para glorificar o nome de Deus, o nome é o que tem nos dado força para passar por tudo aquilo que a gente tem passado desde o começo do ano, mas é uma vitória para mostrar a força do grupo. O Hélio tem tentado, desde que chegou, unir esse grupo, formar um grupo, unificar o grupo, e essa vitória é para mostrar a força. Eu vi hoje um jogo de muita evolução, a gente evoluiu muito. Desde quando o Hélio chegou aqui, a gente conseguiu fazer um jogo hoje competitivo, a gente conseguiu mostrar um bom futebol e eu creio que é dessa pegada para frente que a gente tem que mostrar a força da Ponte Preta aí durante o campeonato. Tá aí a palavra então do Norberto, lateral direito da Ponte, falando aí do grupo, né, que o Hélio dos Anjos, desde que chegou, tenta montar aí o seu plantel, o seu elenco, as peças que vieram, claro, foram ali com o aval do treinador pontepretano. Vai pegar a produção ou não vai? Sim, o Gum. Então vamos lá. pegar ali o Gum. O zagueiro, segundo o Carlos Corsato, bitelão do CRB. No primeiro tempo, principalmente, nós combinamos, a equipe não conseguiu colocar em campo, não desempenhou um bom futebol. E tivemos algumas oportunidades da Ponte Preta, principalmente estava pressionando, roubando algumas bolas, conseguindo alguns escanteios e umas jogadas conseguindo gol no primeiro tempo. Tivemos poucas oportunidades no primeiro tempo, 1 ou 2, na bola ataque, infelizmente a bola não entrou, mas sabemos que fomos abaixo. Segundo tempo, o jogo mais igual, a gente buscando mais, pressionando eles, mas mesmo assim, a gente não conseguiu criar oportunidades boas de gol, claras de gol. Então, infelizmente, pressionamos, tentamos, mas hoje nosso jogo não fluiu, não fizemos uma boa partida, infelizmente. E estamos chateados pela derrota, porque aquilo foi combinado, aquilo que nós queríamos empenhar e não conseguimos fazer hoje em campo, então saímos lamentando por isso. Esse é o Gum, então, zagueiro aí da equipe do CRB, zagueiro muito experiente, né? 36 anos para ele, 1,89 m de altura para o zagueiro Gum, que passou aqui pela Ponte Preta em meados de 2008. E após mais de 2 meses, né, Corsato? A Ponte Preta não vencia desde o dia 9 de fevereiro. De lá para cá, foram 10 jogos até então, até o jogo contra o CRB, 7 derrotas, 3 empates. Sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, eram 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas. E a Ponte Preta também, além de quebrar esse longo jejum de vitórias, a Ponte Preta ali com o Luca quebra ali uma marca pessoal, né? Não marcava desde o dia 26 de fevereiro, então quase 2 meses que o principal jogador da Macaca na temporada não balançava as redes. Então, é importância dupla pro Luca voltar a marcar e principalmente pra Ponte Preta reencontrar o caminho das vitórias, Corsato. Coincidência ou não, né? Quando o Luca volta a marcar, a Ponte volta a vencer. Macaca 1, CRB 0. Lembrando que só 3 jogadores fizeram gols esse ano com a camisa da Ponte. Luca, o Ribamar Fecim. E o Fecim. Só 3 jogadores marcaram com a camisa da Macaca. Daqui a pouco o Coral volta. Ô Frank, antes do intervalo, pra gente começar aqui o fim de jogo, nos canais Futebol Interior, vamos até às 5:07 hoje, porque daqui a pouco tem Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Seu destaque pra Ponte Preta 1, CRB 0. Vai, Frank. Carlos, vitória da superação, vitória da garra. Hoje a Ponte foi um time organizado. Mas não fiquem bravos comigo aqui não, eu vou falar o que eu tenho que falar. A Ponte venceu hoje porque não tinha Matheus Anjos e nem Wesley em campo. E Fabrício. Então hoje o time pôde correr e teve gente para jogar, tá bom?
Foi isso aí, Carlão. É isso. Bom, esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Antes do intervalo, o São Paulo empatou, hein? Em Bragança Paulista, Éder fez o gol, né? 1 pro São Paulo, 1 pro RB Bragantino. Jogo em Bragança Paulista. Pelo meu aqui, estamos com 27 minutos... 22 minutos, 27, é isso, 27 minutos do primeiro tempo, Bragantino 1, São Paulo 1, também 25, segundo tempo, Atlético Paranaense 1, Flamengo 0, fim de jogo, Série C, Campeonato Brasileiro, Botafogo 1, Confiança 0. Vamos pro intervalo, na volta, o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, canal Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas. Vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, fim de jogo. Não deu certo, viu, produção? A gente ficou escura, a minha beleza parece que ficou ofuscada, entendeu? Canais Futebol Tá Interior. em segundo plano, agora quem tá brilhando sou eu aqui, ó. Agora... E eu sou mais bonito, viu? Cada um, né, velho? Eu penso assim, a pessoa tem que ter autoestima, né? Falei isso também aqui no começo da jornada
pro nosso querido Thiago Barbosa. A pessoa tem que ter autoestima. Frank Francisco vai eleger. Quem que é o mais bonito, Francisco? Não, Frank Francisco não vai eleger nada. Me poupe, Intervalo. me poupe. Estamos no fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, terceira rodada Série B, Campeonato Brasileiro, a Ponte... Passa aquela colinha lá. Você tava com saudade, vai. Fala. Ponte Preta venceu pelo placar de 1-0. Quero mandar um chupa pra Marcelo Corsato. Quero mandar um chupa pra ele. Pra você não vou mandar não. Betchamps, vem jogar na Betchamps. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozo no Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Bom, bora lá, rapidamente aqui o Frank Francisco. Vou pedir aqui pra você que tá na live aqui nos canais Futebol Interior, se quiser pode botar aqui no Melhor em Campo, que a gente vai dar publicidade aqui no Melhor em Campo, na sua opinião, tá bom? Manda mensagem aqui no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol FI também para participar. Ô Frank, na abertura aqui do fim de jogo, pra também o pessoal lá da Portal Araraquara News, a Ponte venceu o CRB pelo placar de 1-0, vai a 4 pontos. Nesse momento a Ponte Preta, 8ª colocada na Série B do Campeonato Brasileiro. Frank, fala do jogo aí, Ponte 1-0. Carlos, eu gostei da partida da Macaca hoje, uma partida em que a equipe teve bem mais compacta, uma meia cancha que trabalhou, foi operante. O Ramon encaixou muito bem, fez um lado direito interessante com o Norberto. E aquilo que a gente falou, o Norberto tem uma bola parada muito boa, é um jogador experiente, agregou bastante, mas é aquela história, né, Carlos? Está em forma. Não pode pôr jogador fora de forma porque é difícil, vai comprometer. Tanto que quando ele tem essa queda de rendimento agora, ele já estava com o cartão amarelo. Acho até que o Hélio demorou demais para fazer essa substituição, podia ter trocado antes. Mas eu gostei da partida, Carlos. Eu acho que foi um resultado justo pelo que a Ponte produziu, em que pese o CRB ter valorizado demais a nossa vitória, hein? Não se entregou em momento nenhum. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta venceu o CRB pelo placar de 1-0. Então, produção, agora vamos colocar a vinheta aí, porque nós vamos abrir a eleição do craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Já abracei aqui o Batata, vou abraçar ele de novo, tá lá em Rio Preto, sempre ligado conosco. Valeu, Batata! Aquele abraço. O pessoal quer tirar minha concentração aqui, velho. Aí fica difícil. Vamos lá. O craque do jogo. Vou começar com o Frank Francisco. Pra você, quem foi o craque do jogo, Frank? Ô Carlos, na verdade eu já tinha cantado a bola no início do jogo, né? Mas a gente pode mudar de opinião, não pode? Claro, você não é poste. Então, maravilha, vamos lá. Eu, Carlos, dei nota 8 pro Amaral, que pra mim ele fez um partidão. Mas eu tenho o seguinte critério, Carlos. O Lucas, além de fazer o gol, terminou a partida jogando os 90 minutos. Então eu acho que isso dá um pezinho a mais nessa atuação dele. Nota 8 pra ele, mas o meu melhor em campo hoje eu vou ficar com o Luca. O Luca, então, que deve ter também nota 8, segundo o nosso comentarista, o Frank Francisco. Mas daqui a pouco a gente vai para as notas do jogo. Agora é só o melhor em campo. O Wendel Coral, eu ia ler a mensagem aqui, o Roberto Santos escreveu: Wesley, Fabrício e Matheus Anjos. Sem esses caras, agora vai. O Neuri Menezes, o Hélio dos Anjos nem colocou o Matheus Anjos e o Wesley no banco para não ter a probabilidade enorme, nem vontade de colocar os caras em campo. Gustavo Carvalho, parabéns pela transmissão. Depois que Amaral e Ramon saíram, perdemos muita qualidade. Tá dizendo aqui, o Frank falou isso também aqui, hein? Depois que Amaral e Ramon saíram, perdemos a qualidade. Mas valeu a vitória. Seja a primeira de muitas. Vamos que vamos. O Gustavo Carvalho tá votando aqui no melhor em campo, no Ramon. E pra você, Wendel Coral, quem foi o melhor em campo? Indiscutivelmente, Luca. Luca, na opinião do Wendel Coral. Um voto pro Luca, 2 votos pro Luca, porque o Frank Francisco também votou no Luca, né? Ô Corsato, só um parêntesis, rapidinho, né? A única vitória que a Ponte Preta tinha conseguido no estádio Moisés do Carreira nessa temporada foi contra o Novo Horizontino, no Campeonato Paulista. E tem uma parte da torcida
se reunindo ali próximo dos portões com a seguinte mensagem: esperando o Eberlin vir batucar. E foi nesse Melhor jogo não, que ele batucou. Deixa quieto. A Ponte parou com algumas coisas, por exemplo, a sirene, né? Que eu achei que era até um negócio bacana, né? Tudo que é novo vocês acham ruim, né? Mas... Novo? Novo aqui, né? Coral, mas... O Corinthians já utiliza mas todo mundo faz? Não. Então, se todo mundo não faz, então peraí, vamos lá então. Voltando aqui, estamos ainda na eleição do craque do jogo, tá? Então se a maioria não faz, então quem não faz copia a maioria, certo? Certo. Então tá copiando do mesmo jeito. Ué, verdade. Tá copiando, é cópia do mesmo jeito. Então quando faz diferente, mas não deu certo. Não deu Não certo. Não deu certo. E uns aí, por exemplo, o Dedé. Tocamos a sirene pro Dedé. Eu reputo o Dedé, o pior zagueiro que passou na Ponte que eu vi. Pior que o Rodrigo? Pior, cara. O Rodrigo também rebaixou a Ponte Pior, Preta, o Rodrigo é inconsequente. Rodrigo é inconsequente. Tô falando dentro do campo, tá? Sim. Dentro do campo, que é pra isso que eu tô aqui. Dentro do campo, o Dedé foi o pior. Dois jogos que ele jogou, ele entregou a paçoca. Celeste, ele é pior do que o Rodrigo? Pior que o Rodrigo. O Rodrigo na primeira passagem foi bem, pô. O Rodrigo na primeira passagem foi bem. Tô falando dentro do campo. Pior zagueiro que passou pela Ponte. Respeito demais o Dedé. Mas pior zagueiro que passou aqui pela Ponte Preta foi o Dedé. Bom, o Lucas já tá eleito como melhor em campo, mas eu vou dar meu voto pro Caicasso, né? Caicasso, cara, final do jogo, 43, eu vi a viola em caco, velho. Ele fez 2 defesas, uma inclusive foi com a cara, foi com o rosto, né? Se doou demais. E seguro, hein? Seguro o Kaique, seguro demais. Só teve um lance ali que, no lance do Richard ainda, né? Que o Richard tocou por cima, eu achei que ele demorou demais pra sair, né? Mas o Richard não fez o gol, então tá valendo. Então o meu voto vai pro Kaique, segurou muito. E no último lance de perigo ali, ele fez 2 defesaças, uma com o pé e outra com o rosto, mas já fui voto vencido aqui porque Luca foi eleito o craque do jogo. Produção, só solta a vinheta aí pra gente fechar o quadro, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Isso, Luca, eleito o craque da partida. Bom, Campeonato Brasileiro Série A, São Paulo e Red Bull Bragantino vão empatando em 1-1, 39 do segundo tempo. O Atlético do Paraná venceu o Flamengo por 1-0. Estamos com 37 no segundo tempo. Final pela Série C, Campeonato Brasileiro. Botafogo da Paraíba 1, Confiança 0. Gente, hoje nós vamos trazer aqui a entrevista coletiva, né? Mas o Wendel Coral está aqui comigo hoje no estúdio, porque a gente cadastrou o Anderson Grigoletto, mas em virtude do passamento do seu pai, o Anderson não está conosco hoje. Essa vitória vai também para o seu Alceu Grigoletto. Tenho certeza que lá no céu ele está muito feliz com a vitória da Macaquinha. Então hoje não temos repórter lá. Vamos pegar a entrevista lá da PON TV, entrevista do técnico Hélio dos Anjos. Vamos por intervalo aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. A gente volta com a ficha técnica do jogo, as notas do Frank Francisco e a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ó, daqui a pouco, viu, ô Thiago, tem um áudio aí importante do nosso Arthur Eugênio para falar da Série A3 do Campeonato Paulista. Série A3, Campeonato Paulista. Daqui a pouco nós vamos colocar aqui o Arthur Eugênio para falar aqui da Série A3 deste Campeonato Paulista. Deixa eu abraçar aqui o Gustavo Coelho. Meus destaques na partida: Amaral e Ramon trouxeram a consistência que o nosso meio-campo precisava. Tomamos um sufoco, mas a vitória veio, tá dizendo ele aqui. O Eneg Rutra diz: se Gum joga no CRB, o Cajá pode jogar em qualquer time. Mas o Gum tá bem, né? O Gum tá bem como zagueiro lá do time do CRB. Deixa eu dar uma chegadinha aqui também no placar ao vivo do Futebol Interior. São Paulo 1, Bragantino 1, jogo em Bragança Paulista. Quase 90 minutos, né? Portanto, 44 do segundo tempo, 1-1. O Atlético do Paraná vai vencendo o Flamengo. E vem fumaça lá no Flamengo. Em 1-0, o Atlético vai vencendo e o Botafogo da Paraíba venceu Confiança pelo placar de 1-0. O Roberto tá dizendo aqui que para ele o melhor em campo foi o Felipe Amaral. O Roberto aqui no Planeta dos Macacos. Valeu, aquele abraço. Obrigado pela audiência e obrigado pela sintonia. Assim que tiver o Arthur Eugênio aí liberado, você põe pra gente, viu, Thiago? Me chama aqui e coloca. Bom, vamos lá. Ponte Preta venceu o time do CRB por 1-0. Prepara as notas do jogo aí, viu, Francisco? Prepara as notas. Beleza. E a gente vai parar as notas assim que o Hélio dos Anjos entrar na coletiva. Arthur Eugênio, Série A3, Campeonato Paulista. Vai, Arthur. Campeonato Paulista da 3, última rodada da segunda fase. No grupo 2, São José 0, Votuporanguense 1, Comercial 1, União Suzano 0. Classificados: Comercial e Votuporanguense. Desclassificados: União Suzano e São José. No grupo 3, Marília 1, São Bernardo 0, Noroeste 2, 0 para o Capivariano. Classificados: Noroeste e São Bernardo. Desclassificados: Marília e Capivariano. Tá certo, tá aí o Arthur Eugênio falando dos classificados para a Série A3 do Campeonato Paulista. O Comercial já estava classificado e o Votuporanguense, rapaz, que coisa, hein? A Votuporanguense que estava praticamente eliminada, né? Foi buscar aí o resultado e se classificou para a semifinal da Série A3. Desses quatro times aí, dois vão disputar a Série A2 do Campeonato Paulista o ano que vem, ou seja, 2 deles vão jogar contra a minha macaca. Pois é, a Ponte vai enfrentar 2 desses 4 times que se classificaram.
São José 0, Votuporanguense 1, Votuporanguense classificado, Comercial venceu a União Suzano por 1-0, o Marília mesmo vencendo o São Bernardo por 1-0 tá fora, Noroeste venceu o Capitariano por 2-0. Classificados, portanto, né, União classificados, portanto, nesta fase, o time do Comercial, deixa eu voltar aqui porque minha classificação ficou meio complicada. Votuporanguense e Comercial, São Bernardo e Noroeste classificados. Desses daqui, 2 times vão disputar a Série A2 em 2023. Série A2 que terá a Ponte Preta. O Adriano Mendes, Macaca fisicamente melhorou muito, tá dizendo ele aqui no YouTube Futebol Interior. Vamos ficar ligado aqui para ver a coletiva do Hélio dos Anjos, tá bom? Estou de plantão. O Wendel Coral, fique ligado, fique esperto. Vamos abrir então aqui as notas do jogo, aqui no fim de jogo, nos canais Futebol Interior. Para BetChamps, vem jogar na BetChamp, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Baterias Moura, tá precisando de bateria para o seu carro, você tem 2 opções, hein? E você pode ligar, procura Corujão Autopeças, vai no Google aí, que o pessoal entrega, vai pelo WhatsApp, numa boa, tá? Bateria Moura, R$ 399 em 10 vezes. Bateria Moura, R$ 399 em 10 vezes. Zeta, R$ 259 em 10 vezes no Corujão. Entrega pra você também, tá? Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121 e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. 1-0 a Ponte venceu. O time do CRB já começou a entrevista? Já começou, não tá no canal da Ponte, então vamos lá, procura aí uma das nossas parceiras, né? Um dos nossos parceiros, um dos nossos amigos, né? Que estão por lá, vai no Radiosnet aí, clica lá pra gente colocar aqui a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. A ideia era que a entrevista fosse na Ponte News, né? Inclusive foi o que foi. Ponte TV, exato. Ponte TV. Então vamos lá, tem entrevista do Hélio? E eles fizeram muito bem feito, você entende? Eu acho que isso fez com que o jogo tivesse uma competitividade muito grande e naturalmente é uma vitória, depois de tanto tempo sem ganhar, é uma vitória merecedora por parte da torcida que nos últimos 15 minutos jogou demasiadamente com a gente, né? Fez o mesmo esforço que nós fizemos, fora de campo o torcedor fez porque sentia que ali era um momento de todos, era um momento de guerrear, era um momento de você buscar assim, no algo mais, a segurança de uma vitória. Enfrentamos um grande adversário, um adversário muito melhor formado nesse momento, né? Vem de 5 jogos decisivos. Eu sempre falo, quando o time decide muito, ele encorpa. O CRB chegou encorpado, ele chegou com uma semifinal da Copa do Nordeste, decisão, perdeu nos pênaltis pro Ceará. Ele chegou de uma decisão semifinal contra o CSA, uma decisão contra o Asa de título e um Vasco na primeira rodada deles. Quer dizer, então é um time que chegou muito inteiro, muito forte. Só que nós fomos mais fortes na minha visão. Hélio, primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória. A equipe da Ponte Preta hoje teve uma outra postura comparado com os 2 últimos jogos da Ponte, uma postura mais ofensiva, guerreando, tendo mais finalizações também. E uma curiosidade sobre a pergunta. No jogo contra o Grêmio e contra o Operário, o senhor fez apenas 4 substituições e hoje também. Por que apenas 4 substituições e deixar um para trás? Circunstâncias do jogo. Hoje, na hora que eu sabia que eu ia ter que mexer com o Norberto, que pra mim foi até muito tempo dentro do campo, eu olhei assim, eu falei, pô, mas eu vou mexer em mais quem? Pra me fazer a quinta. O meu assistente, que é o Guilherme, pai, nós não temos mais tempo. Nós temos que fazer a substituição. Eu olhei para dentro do meu campo, né? Claro, eu tenho a minha visão. Eu falei, pô, você mexer com quem? Né? Eu tinha que ter profundidade com o Danilo, que estava inteiro. O Lucas foi um monstro, tanto tecnicamente e taticamente. Quer dizer, num momento como aquele ali, eu podia até mexer nessas 2 peças. O menino tinha entrado. Então, eu achei que o melhor mesmo era só fazer a recomposição da lateral. No caso, com o Bernardo no lugar do Norberto. Não é eu que quero fazer só 4, não. Eu quero fazer 5, quero fazer sempre todas, porque o jogo impõe muito isso.
Só que, na minha visão, não trouxe problema isso pra gente. E a questão é o seguinte, nós estávamos totalmente em fase de transição no jogo contra o Grêmio. O Grêmio é um time, e todo mundo sabe, se você entrar muito dentro dele, ele gosta disso. Então o que eu fiz? Eu disputei, nós colocamos contra o Grêmio gosta disso, então eu vou gostar disso também. Eu vou baixar a minha marcação, para você também iniciar uma competição equilibrada. Usamos o mesmo artifício no jogo contra o Operário. Quanto ao Operário, nós tivemos um problema seríssimo de adaptação ao campo. As pessoas muitas vezes não entendem. O campo do Operário foi melhor que o Operário? Foi. Mas ele foi ruim para os dois? Foi. Porque o Operário estava trocando a grama, colocando a grama de inverno, que é uma grama, todo mundo sabe que no sul trabalham muito assim, e a grama não tinha chegado ainda, e eles colocaram, para essa grama, eles colocam uma fase de areia, para a água fazer essa grama chegar, E o campo ficou horrível para nós trabalhar. Agora, as nossas intervenções defensivas no jogo contra o Operário me irritou muito. E não me deixou legal. Porque eu não posso baixar a marcação e não marcar muito. Você está entendendo? Se eu baixei a marcação, eu tenho que marcar muito, porque eu estou trazendo o adversário para dentro, para próximo do meu gol. E eu quero deixar bem claro, o meu time se preparando fisicamente como está, ficando homogêneo fisicamente, porque eu tenho hoje retorno do Norberto, retorno do Fábio, o Ramon jogou há 30 e poucos dias atrás, eu tenho um garoto de 18 anos jogando, que queira ou não queira, o cansaço dele pode acontecer até por questões também psicológicas, porque é um menino que não está acostumado a receber tantas informações e tantas exigências que um jogo do profissional faz em relação à base. E eu acredito que o Fábio também, Então, e esses jogadores estão chegando. Nós vamos ficar com um grupo mais homogêneo fisicamente, e eu sou partidário que eu gosto de jogar com a marcação adiantada. Você entende? Eu gosto de jogar com a linha alta. Os últimos 3 anos eu joguei desse jeito. Quando eu falo, eu joguei sobre meus times. Foi assim no Paysandu, 1 ano e meio. Foi assim no Náutico, durante 1 ano e meio. Eu gosto, sabe? Mas eu também tenho que sentir o que o meu grupo. Eu estou vendo o meu grupo mais preparado fisicamente. Acabou. Hoje é outro nível a questão física desse time. Consequentemente, eu posso sim adiantar a marcação de acordo com aquilo que a gente vê do adversário. Vinícius Varela, Rádio Central. Boa noite, Hélio. Boa noite. Você comentava na sua entrevista coletiva ontem sobre esses atletas novos que chegaram e que isso te preocupava. Hoje você colocou o Fraga, colocou o Alisson também. Isso já te deu uma noção do que você pode tirar desses atletas, inclusive daqueles que não entraram, que você já pôde observar durante a semana? É o que você pretendia para o elenco? Eu acho que nós não conseguimos trazer aquele meia pensador, e não foi por incompetência da nossa direção. Você entende? Nós batemos em vários nomes. O clube chegou a pagar empréstimo e não conseguimos trazer. Chegou a não, paga empréstimo, paga tudo. Que é coisa hoje que nessa divisão não tem muito, porque o número de jogadores que nós temos para essa divisão é muito alto no Brasil. O clube tentou de todas as maneiras e não conseguimos. Mas eu também não questiono minha direção e não estou insatisfeito com isso, não. Eu acho que nós temos variações, que a gente pode usar. E eu vou deixar bem claro, eu gosto da trinca. E o Ramon veio por isso, por ser um canhoto. Porque a partir do momento que eu pedi Jesus, porque desde o primeiro jogo, mesmo sem Jesus estar nas melhores condições na minha estreia em Mirassol, eu queria fazer essa estrutura. Um volante por trás, Jesus pela esquerda e o Naldi pela direita. Foi assim que o Jesus jogou muito bem comigo no Náutico, Então eu sempre pensei nisso. Quando eu tive a possibilidade de trazer o Ramon, um canhoto, jogador de mobilidade, um jogador técnico de muita agressividade na marcação, eu optei pela trinca. Eu acho que essa trinca, com estrutura de 3 atacantes e com laterais bem agressivos, ela pode nos dar condições boas, porque eu posso sim marcar na frente. Quando você tem 2 jogadores muito ágeis de marcação nas laterais do meio campo, é o caso do Naldi, é o caso do Ramon, e eu tenho por trás, parece brincadeira, mas por trás de uma trinca dessa, eu tenho um jogador que a gente usa jogador muito experiente, porque é um jogador que flutua de acordo com as jogadas do adversário. E aí você vê um menino desse com 18 anos fazendo isso com uma facilidade, com
uma tranquilidade impressionante, né? Então ele é um jogador jovem, mas com a cabeça que eu sempre falo pro pessoal, isso é muito do Brasil, né? Deus faz os jogadores nascerem no Brasil de uma coisa impressionante. Esse menino é impressionante, esse garoto, 18 anos. Esse ano, antes de chegar a mim, ele treinou 15 dias, porque ele estava naquelas férias do time de São Paulo, né? E o clube estava remodelando, estava mexendo muito na base e trouxe um grande profissional, que é o Edson, né? Então esse garoto tem pouco treino, daqui a pouco não vão cobrar tanto, porque ele pode oscilar, porque não é simples as informações, o jogador pode ter pequenos problemas, mas eu estou muito feliz com isso. Eu acho que eu sempre acreditei, eu sempre trabalhei, o grupo sempre trabalhou, o grupo sempre acreditou, e eu acho que nós temos que trabalhar assim. Nós temos que trabalhar pensando que nós vamos sempre melhorar e que as dificuldades elas vão aparecer, como vai ser o jogo contra o Vasco lá em São Januário. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco o que essa vitória pode trazer de benefícios para o vestiário da Macaca e que você projetasse o duelo de quarta-feira contra o Vasco fora de casa. Obrigado. Olha, eu sou um treinador de comprometimento de grupo. Eu tenho que fechar grupo. Não está sendo simples isso na Ponte Preta, porque por vários motivos nós estamos com um número muito grande de jogadores, né? Eu e minha comissão técnica, juntamente com a nossa direção, estamos elaborando trabalho para todo mundo trabalhar, respeitando todo mundo, né? Colocando todo mundo em condições. Afastamento de um jogador ou outro, isso é natural, né? Isso acontece em qualquer clube. A Ponte Preta tem os seus problemas, nós temos os nossos problemas, mas hoje eu já sinto um grupo muito mais fechado, sabe? Eu tive uma reunião com eles na segunda-feira, né? Mostrando para eles algumas coisas. Eu sou pesado nas minhas reuniões, você entende? Eu não tenho vergonha de cobrar jogador, eu não tenho vergonha. Eu falo assim, derrota não pode gerar crise, mas derrota tem que gerar reflexão e cobrança. A cobrança não é externa, porque eu tenho que assimilar essas cobranças externas, eu não posso deixar bater nos meus jogadores. Agora, lá dentro da nossa sala, da casa nossa, que é o nosso vestiário, eu não posso ter vergonha e eu não posso deixar de criar uma situação em cima de derrota, como foi do Operário, que eu não gostei do primeiro tempo. No segundo tempo a gente deu uma melhorada, mas houve cobrança, houve treinamento, houve dedicação dos jogadores, terminamos bem a nossa semana em termos de trabalho e o resultado veio porque eu sempre falo com eles. Vocês trabalham muito, mas só vocês que dão um presente final para vocês. Então a gente trabalha a semana toda, mas quem dá o presente para a gente ter o vestiário alegre é o esforço último, né? E foi o esforço que eles tiveram e eu estou feliz por eles, né? Eu estou feliz pelo clube, pela direção que tem nos apoiado, né? E naturalmente, quarta-feira tem outro jogo. Você ganha, daqui a pouco eu estou falando de uma vitória, hoje eu tenho que estar preparado, porque o futebol é muito danado. Então não tem que comemorar mais. Nós temos que pensar no Vasco, que também tem os seus objetivos e os seus problemas como nós. Boa noite, Gustavo. 6 jogos, atrás você não tinha conseguido nenhuma vitória pela Ponte, mas você vinha aí se cobrando muito para conseguir esse triunfo. Para você, qual é o peso dessa vitória em casa, aqui que a torcida não conhece na Série B? O peso é de estabilizar o clube, estabilizar o trabalho. Eu sou muito realista no futebol. No ano passado, nessa divisão, fiquei 14 jogos sem perder. É o recorde da divisão com o Náutico. E agora eu estava 6 jogos sem ganhar, mas eu não trago isso para o desequilíbrio, né? Eu não posso desequilibrar. Eu acho que essa vitória, ela dá uma sustentação para você continuar fazendo um trabalho que ele é muito difícil, porque nós estamos mudando sim o perfil do grupo de jogadores. Nós estamos mudando mesmo, entende? Eu junto com a direção, colocamos o dedo nessa ferida e qualquer mudança, a sustentação é com vitória. Então eu acredito que essa vitória vai nos dar uma sustentação para continuar o trabalho. Isso que foi de mais importante nesse jogo. Boa noite, Hélio. Boa noite. Da Ponte News. Mais um dado aí para o seu conhecimento. A Ponte Preta pegou 2 campeões estaduais aqui no estádio e fez 4 pontos. Exatamente, bem lembrado. Agora eu queria que você comentasse esse número de finalizações que a Ponte Preta teve nesse jogo. Foi
mais do que o dobro do adversário. Mais do que o dobro do adversário e mais do que as outras duas partidas juntas. A que se deve isso e como que você já projeta essas finalizações em todos os jogos do campeonato? Olha, eu acho que o posicionamento da equipe propiciou isso. Nós jogamos mais próximo do gol do adversário. Então isso aí foi propiciado, né? Pra você ter uma ideia, nós tivemos 9 escanteios a nosso favor e o adversário só teve 2 escanteios. As intervenções do goleiro do adversário foram maiores do que a nossa. As finalizações, como você frisou, as nossas foram maiores. Vários quesitos nós fomos maiores, fomos melhores. E esses números nos levou a ter um jogo dificílimo, que se nós não tivéssemos esses números, nós fatalmente perderíamos o jogo pela capacidade e qualidade do adversário. Valeu? É isso, gente. Valeu. Tá aí, acabou. Fim da entrevista com o técnico Hélio dos Anjos. É isso, né, Coral? Falou bastante. Vamos pegar aqui algumas partes da entrevista rapidamente aqui. A gente tem que ir até as 18h55. Mas ele fala dos aproveitamentos, né? Ele fala... parece que ele encontrou o esquema dele de jogo, né? Mesmo porque ele não tá botando fé nos caras do meio campo. Exatamente. Né? Precisa mudar, né, Corsato? Como ele já tinha falado aí na coletiva pré-jogo contra o CRB, faria algumas mudanças e é importante a gente ressaltar também que o próprio Hélio dos Anjos comentou, né? Que eles têm o conhecimento de que o grupo está muito grande. São aí cerca de 45 jogadores que tem o técnico Hélio dos Anjos. Claro, não dá para colocar todo mundo em campo. Isso é evidente, é nítido, né? Mas é bom eles terem esse discernimento e esse conhecimento. O que comprova, né, de que o planejamento que foi feito até então depois do Campeonato Paulista, foi falado aí pelo presidente Marco Antônio Eberlin em diversas oportunidades, faria uma reformulação que poderia chegar até 50%. Saíram poucas pessoas, mas chegaram muitas. Isso acabou aí inflacionando o número de jogadores. Devemos então aí ter, quem sabe, na próxima janela, mais saídas de atletas, porque cá entre nós não dá pra trabalhar com 45 atletas, né, Corsato? E ele falou, né, Frank, que a Ponte chegou até a cogitar em pagar empréstimo pra jogador aí de meio campo, né? Eu entendo até que esse jogador é o Giovani, né, que acabou acertando com o Sport e não veio, né? Mas aí, né, ele é um treinador inteligente, né, assim, tem que fazer um esquema que dê certo e ele colocou lá. Ele tá digamos que, encantado com o Felipe Amaral e realmente vem fazendo boas partidas. Já colocou que o Leonaldo joga do lado direito e que o Ramon agora vai jogar do lado esquerdo e essa trinca de atacantes. Então, vamos lá, né, esse esquema... Mesmo esquema que, só para lembrar aqui os desavisados, mesmo esquema que a Ponte jogou na final da Série B o ano passado. Carlos, e tem um detalhe muito interessante nessa história, né? Eu ainda volto a falar. Ele tá conhecendo os jogadores, muitos estão chegando aí, chegaram desceram do ônibus ontem então não tem como. Inicialmente, Carlos, eu gostei, foi muito legal. O time hoje da Ponte teve cara de time de futebol, brigou, me deixou assim feliz, até que enfim, final de semana feliz. Graças a Deus. E fiquei mais feliz de ver o Cajá ali no estádio. Mas o pessoal parece que tá difícil de entender que precisava de um meia desse, né, Carlos? Falou de meia que não conseguiu pagar o empréstimo aí, ó. Tá só aí assinar, né? Então, mas talvez eles entendam que o Cajá não seja a solução do time, né? Porque até o próprio Cajá, por exemplo, o Cajá não foi solução na Inter de Limeira. Tá certo que era Campeonato Paulista, né? Mas ele também não foi solução na Inter de Limeira. Então, o Cajá também já tem as suas próprias limitações, né? Mas, pô, é um cara que tá aí, né? Tá no estádio, não encerrou a carreira ainda. Sei lá, pelo menos pra ter no elenco. Já que nós temos no elenco Thales, João Pedro, Matheus Anjos, por que não ter no elenco o Cajá? Sei lá, né? E eu penso assim, Carlos, o Renato Cajá, você poderia trazê-lo simplesmente para jogar 45 minutos e deixar ele jogar livre, deixar ele treinar a semana inteira, bater falta, bola parada. Não precisava mais nada, Carlos, ele não precisa correr. O restante corria por ele. Porque o que o time hoje precisa na minha cancha é de um jogador com cérebro para poder... E olha, não é demérito, não me entenda o que eu quero dizer, tá, gente? Cérebro que eu digo é uma sagacidade, vamos substituir a palavra. Sim. Uma sagacidade, aquele cara esperto que para, olha, ergue a cabeça, procura uma alternativa de jogo.
A gente não tem esse jogador ainda. Mas, volto a frisar, gostei do jogo hoje. Quem sabe, Carlos, esses meninos que estão chegando aí, que são meio atacantes, possam dar uma ligazinha também, uma cara diferente para esse meio campo da Ponte. Era para ser o Matheus Anjos esse cara, né? Mas ainda não foi. Esse cara não é ele. 18 horas mais 40 minutos. Daqui a pouco tem Palmeiras e Corinthians com Edson Carlos por aqui. 10 minutos, primeiro tempo, bola rolando, Série B, Campeonato Brasileiro. Sampaio Correia e Brusque vão empatando 0-0. São Paulo empatou com o Red Bull. O jogo terminou há pouco 1-1. O Flamengo perdeu para o Atlético do Paraná por 1-0. Série A, Campeonato Brasileiro. E pela Série C, o Botafogo da Paraíba venceu Confiança pelo placar de 1-0. 18h40, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Já as notas do jogo com o Frank Francisco. Vamos por intervalo, voltamos em 2 minutos e meio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$ 25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Sempre pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. 13 minutos, primeiro tempo, Sampaio Correia e Brusque vão empatando em 0-0. Daqui a pouco tem Palmeiras e Corinthians aqui nos canais Futebol Interior. Bom, são 18 horas e 43 minutos. Vamos para as notas do jogo, produção, sem perder muito tempo aqui, porque já tem Palmeiras e Corinthians. As notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Frank Francisco, goleiro Kaique França, que o narrador chamou de Caicaço, nota pra ele. É, o Caicaço, nota 7, hein, Carlos? Nota 7? Bem a beça. Vamos lá, Norberto. Norberto, nota 6 pra ele, Carlos. Nota 6 pro Norberto, lateral da Ponte. Thiago Oliveira. Nota 6 também. 6. Fábio Sanches. Nota 6. Arthur. Nota 6 pro Arthur também. Amaral. Amaral, nota 8. Amaral, nota 8. Leonaldi. 7. 7 pro Naldi. E o Ramon, hein? Nota 7 também, jogou 7 bem. 7 pro Ramon. E Chaporã. Meia dúzia. Luiz Otávio é o nome dele. Meia dúzia? Meia dúzia. Luca. 8. 8 pro Luca. Artilheiro da Ponte. Danilo Gomes. O jogador que vai se tornando importante, hein, Carlos? Nota 7. 7 pro Danilo Gomes. Agora vamos lá
para as alterações do Hélio dos Anjos. Não vou aqui por cronologia, vou por posição, tá? O Norberto saiu para a entrada do Bernardo. Bernardo não comprometeu não, Carlos, foi até bem, nota 5. Nota 5 pro Bernardo. Mais uma alteração aqui, saiu o Felipe Amaral, entrou Wesley Fraga. Demorou um pouquinho para acertar ele, né, Carlos? Mas primeiro jogo, nota 5. Nota 5 pro Wesley Fraga. O Ramon saiu, entrou o Alisson, tomou cartão amarelo. O Alisson é assim, Carlos, eu achei que é um jogador que ainda pode render mais na Ponte, né? Muito mais. Mas ele entrou afoito, atabalhoado. Sentiu, né? Tá jogando na Ponte Preta, é diferente. Tá tudo certo aí, nota 5. Nota 5 pra ele também. E o Nicolas, que entrou no lugar do Echaporã? A Ponte teve uma queda, né, Carlos? Não dá pra falar muito dele, não. Eu dei nota 5 também. 5 também. Mas é um jogador interessante, né? Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte Preta. Nota 7 pro Hélio hoje, Carlos. Tem pênalti pro Sampaio Correia, hein? Pênalti em cima do Pimentinha. Pênalti em cima do Pimentinha. Olha o André Luiz ali, hein? André Luiz, mas não foi dele o pênalti não. Nota 7 pro Hélio dos Anjos, ô Frank? Isso, nota 7. Tá, e a nota do jogo? Que nota merece esse jogo? Carlão, gostei do jogo, hein? Por incrível que pareça. Nota 7 pro jogo. Nota 7 pro jogo. Arbitragem, Ramon Abate Abel, Santa Catarina, 32 anos, empresário. Nasceu no dia 18 de setembro de 1989. Auxiliado pelo Henrique Neu Ribeiro. 34 anos, ele é autônomo. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1988. Auxiliar número 2, Elton Nunes. O trio é de Santa Catarina, tá? 36 anos, empresário, nasceu em 11 de 6 de 1986. O VAR, Eber Roberto Lopes, aquele 49 anos, o Eber, gol do Sampaio Correia, e pênalti, 16 minutos, Sampaio Correia 1, Brusque 0, Eber Roberto Lopes, 49 anos, professor de Educação Física. Ele apita hoje por Santa Catarina, mas é paranaense, nasceu em Londrina, no Paraná, no dia 13 de julho de 1972. E o árbitro, Thiago Lourenço de Matos, ele é paulista, 37 anos, professor, nasceu em 28 de 6 de 1985. A arbitragem, que nota merece? Ô Carlos, eu vou dar uma nota 6 para os árbitros, mas eu não gostei da atuação do juiz, não. Ele pode aparecer menos e deixar o jogo fluir, e a parte também dele de disciplinar também, não gostei, não. Nota 6, então, para a arbitragem de Ramon Abete Abal e seus comandados. Tá aí as notas do jogo, aqui no Fim de Jogo da Rádio Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, então. Frank Francisco, seu destaque final, segunda-feira, tem os melhores momentos na Hora da Macaca. Ponte Preta 1, CRB 0, o cara a cara, as minhas notas que vão daqui a pouco lá para o site futebolinterior.com.br, no Planeta dos Macacos, o blog do site, com as suas, muita informação, muita opinião. A Ponte que volta a jogar na quarta-feira contra o Vasco da Gama. Franqui, seu destaque final. Graças a Deus, uma vitória da Macaquinha. Torcedor ponte pretano, como é gostoso um final de semana com uma vitória da Macaquinha. Pessoal da Ponte Preta, jogadores, comissão técnica, meu muito obrigado. O que nós, torcedores da Ponte, gostamos e queremos é o que vimos hoje. Um time que briga, um time que vibra, um time que luta, um time que soa a camisa. Já estamos 50% no caminho aí, tá legal? Carlão, muito obrigado. Uma boa noite para você, boa noite pro torcedor ponte pretano. Deixando o nosso convite aqui para segunda-feira, para a Hora da Macaca. E Carlão, mais uma vez aqui, um abraço pro nosso amigo Anderson Grigoleto. Que o senhor esteja firme contigo aí, amigo. Grande Frank Francisco, obrigado, viu, Frank? Boa noite pra você, ótimo final de semana. Agora o destaque final da Ponte Preta. Destaque final da Macaca, repórter o Wendel Coral. Fala, Coral, seu destaque final. Olha, Corsato, a Ponte Preta então, que agora volta a campo aí somente na próxima quarta-feira, né? Para enfrentar o Vasco da Gama no dia 27 de abril. A partir das 9h30 da noite, parada dura, jogo que vai acontecer no estádio de São Januário. A Macaca então voltando a vencer depois de 73 dias, a Macaca voltando a reencontrando o caminho das vitórias. Desde então foram 10 jogos com 7 derrotas, 3 empates e marcou aí, né, também um jejum de quase 2 meses que o Luca não balançava as redes, e também marcou aí a primeira vitória do técnico Hélio dos Anjos sob o comando da Associação Atlética Ponte Preta. Já estava na hora e é também algo que dá mais tranquilidade para a continuidade da temporada com o Hélio dos Anjos. Eu perguntei para a assessoria da Ponte
se a reapresentação acontece amanhã ou na segunda-feira. Ainda não obtive a resposta, mas eu acredito que seja ali uma parte mais de regeneração amanhã, no período da tarde, para segunda-feira a galera começar um treino mais forte, porque na terça já deve ter viagem pro Rio de Janeiro, né, Corsato? Um ponto que eu acho interessante, até pra gente trocar uma ideia aqui de informação. Claro. O Hélio gosta, ele sempre fala nas entrevistas de dar o domingo pra passar a família. Então eu acredito, porque amanhã seria regenerativo mesmo, né? Então volta na segunda, viaja na terça cedo e viaja à tarde então, pra... eu acredito que amanhã ele vai dar folga pros caras. Acredito que sim. Ainda não tive essa confirmação. Até pra ganhar o grupo venceu, né? Claro, tá com aquela moral. Eu acho que os caras merecem, né? Então, passando aqui, a Ponte deve então treinar na segunda-feira, treina na terça pela manhã, no período da tarde, viaja até o Rio de Janeiro, onde na quarta, como disse, pega ali o Vasco da Gama. E essa vitória da Ponte, né, é importante também, porque se nós formos falar em tabela de classificação, a Ponte saiu da zona de rebaixamento, agora está na 9ª colocação, 3 jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, marcou apenas um gol, sofreu 2, 4 pontos ganhos aí pra Ponte Preta, vitória muito, mas muito importante, né, Corsato? Sem dúvida, importante demais, é sempre bom ganhar, mas a Ponte não ganhava há muito tempo e nessa Série B a Ponte vai ter que fazer rapidamente aí aqueles 45 pontos para não ter problema, né, porque se já foi ruim cair para a Série A2, mais um descenso aí ficaria ruim demais pra Ponte. Wendel, obrigado mais uma vez, viu? Pela força. Você é parceiraço. Obrigado por estar conosco aí. Um grande abraço, uma ótima semana. Que isso, Corsato. Eu quem agradeço sempre pelo carinho, podendo ajudar. Estou à disposição e fica aqui também os meus sentimentos ao nosso querido Anderson Grigoleto. Que Deus conforte o coração de toda a família. Não é um momento fácil, mas infelizmente são coisas que nós temos que passar, né, Corsato? Evidentemente ninguém gostaria de passar por isso. Mas Deus é bom, Deus nos ajuda e o tempo passa e a gente vai se conformando com as coisas. Grande abraço, Corsato, até a próxima. Valeu, esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais Futebol Interior, Roberto Santos, volta cá já, joga fácil nesse meio campo, já que está com esse número elevado de jogadores, coloca uns 20 lá no Sub-23 para jogar no Brasileiro de Aspirantes. A Ponte vai fazer isso, tá? Eu tô dizendo aqui que a Ponte tá preparando um time para a Série A2. Aparecido Alves da Silva, vitória justa, bom primeiro tempo e um segundo tempo muito aguerrido. Renato Bueno, é isso aí, parabéns pela narração e pela equipe. Parabéns a todos pela transmissão. Daqui o Roberto Santos também. Obrigado, viu, Roberto? Aliás, agradeço todo mundo aí. Alexandre Amaral, a Conceição Barros. Conhece Conceição Barros, Wendel Coral? Minha mãe. Grande Beijo pra Conceição. ela. Beijo pra você, Conceição. Obrigado por estar conosco aí. Macaca venceu. Então vamos lá para fechar aqui a nossa transmissão com a ficha técnica do jogo. A Ponte Preta venceu o CRB 1-0. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. 18h53, a Macaca venceu o CRB por 1-0, com Kaique França, Norberto, depois Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, depois Wesley Fraga, Leonaldo e Ramon, depois o Alisson, Echaporã, depois Nicolas, Luca e Danilo Gomes, Hélio dos Anjos, o treinador, o CRB de Diogo Silva, Raul Prata, Gum, Thiago Mendonça, Guilherme Romão, Martan, depois Reginaldo, Wallace, depois Gustavo, Vico, depois David, Richard, depois Gabriel Conceição, Fabinho, depois Wesley, Anselmo Ramon, Marcelo Cabo, o treinador. Árbitro Ramon Abate Abel, auxiliar 1 Henrique Neu Ribeiro, o 2 Elton Nunes, a 4 árbitro Thiago Lourenço de Matos, o VAR Eber Roberto Lopes. Ramon, o Alisson e Norberto foram amarelados. E o Luca também pelo time da Ponte Preta, além do Hélio dos Anjos, o treinador, né? 5 cartões para Macaca. No time do CRB, o Wallace tomou o cartão amarelo, o jogador da equipe do CRB. Gol da Ponte, Luca, 24 minutos, primeiro tempo, 1-0, passe do Norberto. Jogada que começou com o Danilo Gomes pela ponta direita, Luca foi pra rede, fez 1-0, 24 do primeiro tempo. Público, 2.557 pagantes, 305 não pagantes, 2.862 público total, R$48.195. Terceira rodada, Campeonato Brasileiro Série B, 23 de abril de 2022, dia de número 113 do ano. A Macaca venceu o CRB pelo placar de 1-0, volta a campo agora contra o Vascão da Gama.
quarta-feira, 9h30 da noite, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Esta a ficha técnica do jogo. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, e com isso fechamos aqui o fim de jogo para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, História Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, uniformes e camisetas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. 18h55, gente, vem aí o jogo Palmeiras e Corinthians, hein? Com o Edson Carlos aqui nos canais Futebol Interior. Estive ao lado do Wendel Coral, do Frank Francisco, do Thiago Barbosa, gerência comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço demais o carinho da sua audiência. Segunda-feira, 8 da noite, estamos de volta com a Hora da Macaca aqui no Facebook Futebol Interior, contando com a sua audiência, viu, torcedor? Agradeço, muito obrigado a todo mundo aí que participou. Um grande abraço, vem aí Palmeiras e Corinthians, Série A, Campeonato Brasileiro. Ótima semana, se cuida, até mais, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos.